e eu chorava, eu falava para Deus assim: "Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Eu me casei com ele, mas eu não tô feliz. Deus, ele me obriga a fazer, né, ter relações sem a minha vontade. Ele me fica sem falar comigo, eu não sei o que que eu tô fazendo de errado. Deus, me mostra se eu tenho alguma coisa de errado". E eu chorava, Cris, e por vezes eu pensei em tirar a minha vida. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje eu tô aqui com mais uma sobrevivente de um relacionamento, de um casamento. Esse casamento durou 1 ano, mas tanta coisa aconteceu e ela hoje vai estar dando os detalhes aqui para ajudar vidas, pessoas que estão aqui buscando mais conhecimento e também confirmação, cura e libertação. Que seja feita a vontade de Deus, que esse vídeo abençoe a vida de todos que estão aqui e aqueles que virão assistir. Então, hoje temos aqui a sobrevivente, vamos chamá-la de sobrevivente. Ela teve esse 1 ano de casamento e seja bem-vinda, obrigada por estar aqui dispondo do seu tempo e tendo essa coragem, né, de estar compartilhando um pouco da sua história para que possa ajudar outras pessoas. Obrigada. Vamos começar do começo, né? Como é que tudo começou? Fique à vontade para você falar o que vier aí no seu coração, o que você quiser compartilhar. Isso, boa noite, pessoal. Antes de tudo, eu quero agradecer a oportunidade também, Cris. Já fui muito tocada pelos seus vídeos, né, por todo o conteúdo que tem aqui no seu canal, então eu acredito que você é uma pessoa, de Deus, né, um ser humano de verdade, enviado por Deus para abençoar outras vidas e assim como eu, né, como me ajudou, eu acredito que vai ajudar muitas outras pessoas e, Deus tocou no meu coração para que eu viesse aqui também, no meu testemunho, né, não só ter coragem, mas é muito importante. Então eu agradeço de coração e vamos lá, né, Cris, que a história é longa. Eu já adiantei um pouquinho para você, basicamente, minha história, de relacionamentos, né. Eu comecei a namorar novinha, né, com 16 anos, tive meu primeiro namorado, que foi, assim, o meu primeiro amor, né, de certa forma criou até a dependência emocional, né, que a gente fala, que hoje as vítimas dos narcisistas são muito dependentes emocionais. Então, eu tinha uma dependência emocional enorme por ele, achava que eu ia me casar com ele, de fato nós ficamos noivos. Um detalhe que eu não comentei, né, eu sou cristã, né, sempre fui, desde pequenininha, não de berço, mas eu me converti, bem jovem, com 12 anos, então meu primeiro namorado também era da igreja, era uma pessoa boa, de caráter, mas assim, não combinava, né, então teve um certo momento que não deu certo, cada um foi para o seu lado e eu acabei sofrendo bastante, né, com esse relacionamento. Só que, como eu ainda era muito imatura, né, estava na faculdade, naquela época que você está conhecendo todo mundo, né, conhecendo vários mundos, várias pessoas, eu acabei tendo, uma oportunidade de conhecer um rapaz que também era da igreja, e que ele era, assim, extremamente cristão, sabe, correto, como pessoa, como ser humano, ele não tenho palavras para dizer, sabe. E a gente sempre foi muito bons amigos, antes de tudo. Só que, infelizmente, né, ele era homossexual. E eu não desconfiei disso, porque antigamente, assim, né, na época que eu me relacionei com ele, a igreja costumava fazer corte. As pessoas que tinham relacionamento faziam corte. Não sei se você sabe o que que é corte, mas explicando, é quando a pessoa, né, decide dar o primeiro beijo no altar, quando casa. E eu me relacionando com esse rapaz, infelizmente, cheguei até o altar e me casei. E lá, né, foi uma coisa muito estranha, porque você não tem proximidade, né, de uma pessoa. Querendo ou não, isso faz a gente sentir, né, atração e tudo mais. Enfim, resumindo um pouquinho a história, a gente foi pra lua de mel, né, pra noite de núpcias, e, esse ser humano, né, me vira e fala assim, eu toda produzida, gente, a gente compra lingerie e tudo, vira pra mim e fala: "Ai, vamos dormir amanhã, né, a gente faz alguma coisa". E aí,
Sim, foi, Cris. Hoje eu dou risada, né, mas assim, foi desesperador. Na época, em 2015, estava começando ainda o pessoal aqui no Brasil, né, com WhatsApp, e eu estava sem meu celular ficou com a mãe dele, e aí eu falei assim: "Eu não vou viajar pra lua de mel se sua mãe e seu pai, né, não trouxer aqui o celular pra gente ir, como que eu vou tirar foto?". Minha desculpa era essa, né, mas eu estava por dentro em pânico. E aí no outro dia a gente foi tentar fazer alguma coisa e nada, 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 e esse menino começa a me chorar e vira pra mim e fala assim: "Ai, me perdoa, eu não consigo", só que ele não falou de cara, assim, que, né, ele era gay. E eu peguei e falei assim: "Não, não tem problema, eu vou te ajudar, a gente vai ter uma vida toda", é super compreensiva, né, no auge dos meus 25 anos, hoje eu tenho 33, então peguei e falei assim: "Tudo bem, não tem problema, a gente vai, né, resolve isso com o tempo". E aí fomos pra lua de mel, viajamos, chegando lá no local, a gente foi na farmácia, ele comprou Viagra. E assim, Cris, é surreal, mas ele tomou e não funcionou. Tipo assim, você tem noção do foi tipo assim, uma coisa surreal mesmo. E aí eu peguei e falei pra ele assim: "Meu, você tá com algum problema hormonal, não é possível". Aí ele pegou e falou, marquei médico, psicólogo, resumindo, né, durou 3 meses, a gente tentou pouquíssimas vezes ter alguma coisa, né, alguma relação íntima, e não funcionou, até que um belo dia ele chegou pra mim e falou pra mim assim: "Olha, eu não vou mentir pra você, eu não gosto de mulher, eu não tenho atração por mulher, e eu não quero mais, e não vai dar certo, e vive sua vida, seja feliz". E aí, ele acabou, infelizmente, né, a gente se separou, tive que fazer divórcio, tudo, porque fiquei mais de 3 meses casada com ele, no papel. E aí ele foi para o mundo, ele tem um testemunho muito bonito, né, mas eu não quero expor ele, porque hoje ele de fato, né, como eu falei, tem pessoas que mudam. Mas, porém, todavia, ele me confidenciou mesmo, depois que ele voltou para Cristo, né, que ele voltou para a igreja, que ele não quer ter relacionamento com ninguém, nem homem, nem mulher, ele quer viver uma vida como o apóstolo Paulo, né, eh, que a gente não sabe até hoje que espinho na carne era esse. Cada um tem o seu, né. Ele me pediu perdão por tudo que ele fez, ele se redimiu, sabe. Diante de Deus eu acredito, de verdade, no arrependimento dele. Enfim, logo depois dele eu fiquei muito frustrada, porque eu achava que o problema estava comigo. Então olha aí como já começa, né, uma série de coisas, uma coisa puxando outra, e eu entrei, tipo assim, eu terminei de me separar dele, tinha mais ou menos uns 6 meses, eu fui entrar num aplicativo. Nesse aplicativo cristão, né, que era um aplicativo cristão, entrei, conheci o meu ex, que eu fiquei 4 anos também. Esse meu ex, ele era aquele tipo de pessoa que, tipo assim, ele me tratava como uma lady. Só que sabe quando você olha pra pessoa assim, você fala: "Meu, essa pessoa esconde alguma coisa?". E tipo assim, eu tentava conversar com ele, perguntava: "Mas como que foi seu passado?", né, ele também se dizia cristão, né, hoje ele tá no mundo, casou. Mas Cris, aconteceu um episódio que eu preciso contar pra você, mas isso no fim, né, porque agora não vai linkar, mas é que tipo assim, ele também, né, já é casado hoje com outra moça, enfim, mas, eu passei 4 anos com ele e nesses 4 anos eu não tinha confiança. Eu não conseguia confiar no que ele falava, porque ele tinha uma ex-namorada de um interior onde ele tinha morado, né, que ele antes de vir para São Paulo e me conhecer, ele morava no interior. Essa menina vivia falando que estava grávida dele, que tinha tido uma filha. Meu, eu descobri depois que essa mulher realmente estava grávida, teve eclâmpsia, teve o bebê morreu e ele, tipo assim, não deu a menor assistência. E a gente só descobre as coisas incrível como o Espírito Santo de Deus, né, como Deus, ele não deixa nada encoberto, que não venha a ser revelado, e nada escondido,
nada oculto que ele não mostre, não traga luz, né, para os filhos dele. Enfim, aconteceu que a gente passou 3 anos eu falando para ele: "Fulano, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer um curso", eu sou formada, né, eu tenho hoje minha profissão, tenho meu trabalho, graças a Deus, pra honra e glória do Senhor Jesus, sou muito feliz, né, e bem profissionalmente falando. Mas ele, tipo assim, uma pessoa estagnada e ele era muito bonito, né, só que era uma pessoa totalmente folgada, sabe, que queria depender da mulher. Ele fazia de tudo pra mim, nunca me agrediu, nunca brigamos, nunca trocamos uma ofensa. Porém, tinha esse porém, eu falei: "Cara, eu não vou casar com você para poder te sustentar, né, a gente tem que ter nem que você vá vender, tipo, cachorro quente numa barraquinha na esquina, mas você tem que fazer alguma coisa". E nesses 4 anos ele não fez nada. E aí acabou que teve uma situação onde eu fui, né, comemorar uma promoção no trabalho com um amigo e eu estava com uma tacinha, né, todo mundo estava com a tacinha de champanhe dentro do escritório, né, e aí eu tirei uma foto e postei. Ele: "Ah, você tá com cara, você tá me traindo, não sei o que", já sabe, viajou. Eu falei: "Olha, é melhor a gente terminar por aqui, como amigos, a gente nunca brigou, a gente nunca teve isso, e sinceramente eu não sinto mais nada por você, a gente tá vendo que não vai pra lugar nenhum essa relação, então é melhor a gente terminar por aqui". E aí a gente terminou numa boa, sabe, ainda gostando, ainda gostava um pouco dele e tal, mas foi algo que assim, ó, eu vou te falar, oração de mãe tem poder, porque a minha mãe não suportava ele, Cris. E ela orava, a gente estava com convite de casamento pronto, a gente ia casar em 2020, e tinha até dado para alguns parentes, né, no final do de você quer falar alguma coisa? Não, eu tô aqui, uau, caramba! Ela percebeu que tinha, mas você identifica traços de personalidade narcisista nesse também? Parece, né? Alguns traços aí. Ó, olha, Cris, eu vou ser bem sincera com você, ele pode até ser, mas um oculto, muito oculto, assim, muito oculto, porque o que que aconteceu, né, depois hoje eu tenho um relacionamento também, eu tô namorando, tenho um namorado que é cristão, assim, um homem de Deus, que eu falo assim: "Cara, eu não mereço", sabe, depois de tanta coisa, às vezes a gente literalmente é presenteado. Então, eu fui sair com esse meu namorado atual, né, meu relacionamento, e a gente foi pra uma sessão de coach, palestra de coach em uma igreja. Quando a gente voltou, aí eu falei assim: "Amor, vamos tomar um açaí, né, numa lanchonete aonde eu fui com esse meu ex". E aí a gente foi lá, né, tomou um açaí, conversando, falando sobre a palestra. Nossa, foi uma bênção que o pastor, né, que é coach, falou assim, assim, assado, do livro que a gente foi no lançamento. Aí tá, aí eu estava sentada de frente, assim, né, pra lanchonete, e tinha uma rampinha. Nessa rampa, todo mundo que entra na lanchonete entra, e eu estava sentada de frente. E e assim, eu nunca tinha não desconfiava nunca que ele tinha me traído na vida. Só que Cris, ele é casado com uma moça loira, loira tipo que nem você, loirinha, sabe, bem clarinho o cabelo, do olho claro, e ele entrou, Cris, na hora foi assim, foi um choque. Ele entrou, ele arregalou os olhos, assim, e foi pra e tipo assim, falou: "Meu Deus, eu não acredito que eu tô vendo ela", sabe. Aí, tipo, e ele estava com a menina do lado, só que não era a esposa dele, a mulher, ele estava sem aliança, que eu vi na hora, ele estava com uma menina super novinha, tipo, deve ter uns 18, 20 anos, sabe, morena, do cabelão, assim, pretão. Aí eu peguei, estava com meu namorado, aí eu falei pra ele assim: "Amor, calma, entrou um ex-namorado meu aqui, mas não entre em pânico". Ele já achou que era esse meu ex-narcisista, que eu fui casada, né. Aí eu falei assim: "Não, não é essa pessoa, é o fulano de tal, que foi antes dele". Aí ele pegou e falou assim: "Ufa". Aí eu peguei e falei assim: "Meu, olha pra ver se eu não tô ficando louca". Mas eu peguei e abri o perfil dele no Instagram, porque a gente nunca se bloqueou, enfim, só parou de se seguir, né, nas redes sociais. E aí eu mostrei pra ele, aí ele olhou, a tatuagem no braço, igualzinha. Ele falou: "Não, é ele". A barba, que ele usava barbão assim, sabe, ele falou assim: "Não, é ele".
Ele e tudo, aí tinha uma outra tatuagem, assim, do braço também, ele igualzinho, eu falei: "Cris, eu falei assim: "Não tô ficando louca gente, não é coisa da minha cabeça". E aí meu namorado pegou e falou pra mim assim: "Não amor, não é coisa da sua cabeça". E eu defendia esse meu ex com unhas e dentes, porque eu falava: "Nossa, não, ele nunca me tratou mal, ele é uma pessoa maravilhosa, sempre cuidou do pai e da mãe, você acha que ele ia fazer alguma coisa". Quando isso aconteceu, aí tipo, foi como se o Espírito Santo de Deus falasse pra mim assim: "Tá vendo filha do que eu te livrei? E você não sabia?". Ali já era um livramento. Mas eu, né, Cris, com toda a minha inocência, né, com toda a minha dependência emocional, contando aí, né, então terminei com esse moço, descobri a traição tudo e fui para um aplicativo, né, que todo mundo conhece, não vou falar o nome, que acho que não precisa, mas é um aplicativo de relacionamento, como quem não tem o que fazer. Aí tá, eu termino o relacionamento em janeiro de 2020, né, com esse abençoado aí. Aham. Quando foi meados de mais ou menos, estourou a pandemia, né, veio a pandemia em 2020, e aí todo mundo ficou louco naquela coisa, meu Deus, vai acabar o mundo, a gente, né, ficou todo mundo desesperado, e eu falei: "Mano, se eu morrer, pelo menos, né, eu vou arranjar alguém para poder ficar comigo, porque vai acabar o mundo, tá todo mundo morrendo, né, dessa doença aí, e eu não sabia o que ia acontecer. E aí veio a carência, né, a dependência emocional, a necessidade de ter a validação, o amor de alguém. E aí eu fui para esse aplicativo. Cris, eu já vi outros relatos aqui, até dei risada, de outras sobreviventes, né, que acessaram o aplicativo também, falou que ali é um cardápio de narcisistas. Olha, vou te falar que de fato viu, é terrível aquele lugar. E, enfim, eu lá olhando um belo dia, né, com a minha prima, que mora aqui em São Paulo, eu estava olhando lá, né, pessoa por pessoa, vou dar like nesse, não vou dar, né. Dei o like lá pra olhei o perfil dele, aí a minha prima falou assim: "Olha, esse pelo menos tem cara de normal", né. Aí peguei, cliquei, né, pra poder saber mais no perfil. Aí vi, Cris, tinha um currículo, juro pra você. Ele colocou um currículo, tipo assim, tinha: "Ai, tenho tantos anos, trabalho não sou como é que se fala? Aquela pessoa que trabalha em órgão público? Não sou funcionário público, mas trabalho num órgão público, ganho tanto". Não tinha um valor, tipo assim, tenho carro, não sei o quê, não tenho filho, sou divorciado, tipo, tinha um currículo, assim. Aí eu falei assim: "Meu, vou tá parecendo que é normal, né, vou curtir". Na hora que eu curti, não deu 5 segundos, assim, tipo, muito rápido, ele veio falar comigo: "Oi, tudo bem?". Aí desse "Oi, tudo bem", a gente começou a conversar, tal. Só que eu percebia, Cris, percebia e percebo, né, esse é o meu ex narcisista que eu casei. Eu acho que ele tem além do transtorno de personalidade, algum problema mental, porque ele confundia as coisas, sabe. É sério, eu dou risada, mas eu falo assim: "Meu, não tem sentido". As situações que eu vou relatar aqui pra você, você vai entender que, tipo, tem alguma associação de bipolaridade, sei lá, TDAH junto, TDAH não, né, porque hoje, mas algum outro transtorno. Enfim, e aí começamos a conversar, tal, e aí uma pessoa extremamente, assim, aí, tipo, quando eu comecei a conversar com ele no WhatsApp, ele mandou pra mim o currículo de novo. Aí eu achei estranho. Não falou: mas por que que ele tá me mandando isso? Será que é pra eu aprovar?". Enfim, aí falei pra ele: "Oi, tudo bem?", perguntei onde ele morava, ele falou que era cristão. Ah, detalhe, estava naquele aplicativo lá e colocou que era cristão, mas também eu estava errada, né, o que sou eu pra falar, né. Eu também estava errei feio. E e aí a gente pegou, começou a conversar e ele pegou e falou pra mim que morava perto, tal. E nessa época, eu tinha acabado de fazer 30 anos, né, que foi em 2020, e
acabei pegando a doença lá, né, e fiquei internada, isso a gente já estava conversando, e eu precisei ficar na UTI 2 dias, mas porque não entubada nem nada, né, não teve nenhuma complicação, precisei ficar na UTI, e aí todo mundo ficou desesperado, né, minha mãe, meu pai, minha família toda que mora também uma parte no nordeste do Brasil, e enfim, foi um caos. E aí ele também entrou em desespero, porque ele via que eu era uma pessoa que, infelizmente, Cris, eu sou muito empata. Então, eu dou muita atenção, eu escuto muito, eu tento, sabe, eu me compadeço muito das pessoas. Isso não é algo negativo, isso não é infelizmente. É que a gente só precisa ter, né, o discernimento hoje que temos a revelação de saber com quem a gente pode dar e se doar dessa forma, né? Uma pessoa que realmente precisa de nós, a pessoa empata, é o poder de Deus que age ali em nós para ajudar vidas. Isso é libertador, que é o que a gente está fazendo aqui. Você empata, eu também, Sim, então a gente está aqui com um com propósito maior de certeza. ajudar, de levar cura e libertação, então isso não é algo negativo. Negativo é a pessoa que age Uhum. maldosamente, com um mau caráter para tirar proveito das pessoas que estão ali para ajudar. Essa é a diferença, mas não é ruim, não, é bom ser empata. Ruim é ser mau caráter, que nem eles. Mas é, de fato, eu sempre fui uma pessoa muito empata, Cris, muito coração. Então eu nunca pensei em mim mesma como pessoa, ser humano. Então eu trato isso em terapia, né, até hoje a minha terapeuta sempre me fala: "Olha, pensa mais em você por você, né, pra você fazer alguma coisa antes você, depois o outro, porque se você não fizer por você, se você não se amar, você não é capaz de amar outra pessoa". Mas enfim, acontece que eu conheci a história dele, né, Cris, e ele falava pra mim assim, ele foi uma pessoa que o pai, né, abandonou a mãe, era um pai narcisista também, porque ele batia em todas as mulheres que ele se relacionou. Depois eu fiquei sabendo que ele tem mais de 500 filhos pelo mundo. Ele tem umas irmãs que moram no litoral, né? E a gente foi lá visitar eles. Eu conheci a última mulher do pai dele, né? O pai dele faleceu de câncer. E, enfim, a mãe dele também tem traços narcísicos, assim, claros, mas aí daqui pra frente eu vou comentar o porquê, tá? Enfim, a gente começou a conversar, e ele começou a falar um pouquinho da vida dele pra mim, e eu, como muito empata, fiquei extremamente mexida, né? E ele falando, não, porque eu sou uma pessoa de Deus, porque eu prego em tal lugar, eu faço missões não sei aonde, não vou citar os lugares, né, porque vai ficar muito óbvio, e como ele é um pouco conhecido nesse meio, pode ser, né, que, enfim, não quero de jeito nenhum associar a imagem dele, mas ele fazia esses evangelismos, fazia e tirava foto e filmava. Ele tem vídeos assim dele pregando, mas pregando bonito, sabe, Cris? Que você falava assim, meu Deus, que pessoa de Deus. E aí eu fui me encantando por isso, porque eu achava que eu falei, não, finalmente eu achei uma pessoa comprometida com Deus. Finalmente eu achei uma pessoa, por mais que seja, né, no lugar errado, que esteja, de fato comprometida com a obra, que tema a Deus, que ame a Deus. Enfim, e aí, acabou que eu fiquei internada, tive alta. No dia que eu tive alta, Cris, ele estava tão desesperado para me conhecer que nós ficamos mais ou menos 1 mês e meio, né, conversando, assim, por WhatsApp, que ele foi no hospital e sem a minha autorização, porque eu falei onde eu estava internada, né, e graças a Deus, naquele dia, graças a Deus, né, mas naquele dia eu tive alta antes dele chegar. Quando ele chegou lá, eu já tinha ido embora. Eu falei assim: "Meu, como que você chega num lugar, pra ir me buscar, sendo que eu falei que eu não queria, que eu não tinha dado autorização". E eu tinha acabado de ter alta e ainda estava naquele período de isolamento, sabe. E a pessoa foi até lá, não queria saber. Tipo assim, tendo outras pessoas em casa, ele morava junto com a mãe, com o padrasto que é muito idoso, tem 80 e poucos anos, né, e
mais 2 irmãos, enfim. Tinha a avó dele também, que era idosa, que ele tinha contato direto, enfim. E ele não quis saber, ele foi atrás de mim. Aí não deu certo, aí eu fiquei ainda enrolando, né, falando, e ele querendo me ver toda vez, não, eu quero te ver, vamos nos ver, vamos nos ver. Eu falei, meu, aonde que a gente vai se ver, sendo que tá tudo fechado, porque na época tava lockdown, né, tudo fechado. E aí, um dia a minha mãe ia fazer compras, né, e era perto no mercado, perto da casa dele. Aí eu peguei e falei: "Olha, eu tô indo com a minha mãe", porque eu tinha medo, né, eu falei: "Ai, vai que é um doido que faz alguma coisa comigo, né". Não fez na hora, mas depois, enfim. E acontece alguma coisa, a minha mãe foi, né, eu já falei: "Ó mãe, eu vou conhecer um moço que eu tô conversando com ele já tem um tempo, e a gente vai ficar conversando aqui no estacionamento". Tá. Aí a gente foi, ele foi, né, levou o carro dele e tal, eu estacionei meu carro, e aí nós descemos do carro e ficamos conversando do lado de fora. Só que na hora, Cris, que ele me viu, ele já foi, me agarrou, me deu um abraço, tipo assim, sabe quando você fica sem reação? Você fala: "Meu Deus, eu nunca nem vi essa pessoa na minha vida", a pessoa já foi me abraçando, tipo, beijando aqui, não me beijou, né, diretamente, mas beijando aqui. Eu falei: "Gente, socorro, né, que" eu falei: "Não, então, né, como que você tá?" Fui pegando na mão dele, assim, tentando disfarçar e conversar. Aí na hora eu falo: "Meu Deus do céu, quanta inocência". Aí eu já achei estranho, né, dos fatos do porquê eu acho que ele é narcisista e porque que ele tem muito ódio de si, tá. Ele repetiu isso pra mim muitas vezes depois. Ele olhou pra mim e falou assim: "Olha, eu preciso te contar uma coisa", segurou na minha mão. Eu falei: "Tudo bem, o que que é? Não tem". Aí ele pegou e falou assim: "Olha, eu sou cego de um olho". Só que Cris, ele tinha um pouquinho de estrabismo, mas assim, os olhos dele eram perfeitos, assim, sabe, tipo, não tinha nenhum tipo assim, geralmente a pessoa fica com o olho branco, né, a íris do olho, não, era perfeito, só era um pouquinho rasgadinha a retina, mas por dentro. Então você só consegue ver, tipo assim, quando você coloca uma luz direta, e aí ele pegou, colocou a luz do celular, assim, eu vi, eu falei: "Não, pra mim não tem problema, é uma deficiência, isso para mim é só um detalhe, você é uma pessoa de Deus, né". Eu tentava lembrar dos atributos bons, você é uma pessoa que consegue se virar, que é trabalhadora, né, na época ele ainda estava trabalhando, mas afastado por conta do problema que estava rolando, né, da doença. Enfim, e aí, ele pegou e falou assim: "Mas também tem outra coisa que eu queria te contar". Aí eu falei assim: "Meu Deus do céu, o que que é, né?". Aí ele falou assim: "Não, é porque eu sou surdo dos 2 ouvidos, eu tenho 50% só de audição". Eu falei assim: "Meu Deus do céu, né". Eu falei assim: "Não, não tem problema, eu te ajudo". Aí ele falou porque ele sempre, trabalhou em metalúrgica, e na época não usava, tipo, aqueles como é que se falam? Protetores, né, EPI? Isso, acho que é EPI que fala. E aí acabou estourando os 2 tímpanos e ele tinha 50% de audição em cada ouvido. Falei assim: "Não tem problema". Sabe que deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho, isso é muito interessante o que você está falando, porque eu tive relacionamento com um que também falava que ele não escutava muito bem, porque no trabalho dele as máquinas faziam muito barulho e tal. Mas, gente, tinha coisas que eu estava do outro lado do mundo e ele escutava, e eu falava: "Que interessante". Quando ele e eu falava: "Vai no médico, porque se você não escuta direito", eu ia ficar agoniada se eu não escutasse direito. É, e ele nunca procurou, nunca. Eu falei: tem aparelhinho que eles Uhum, colocam, tem tudo, mas nunca. Então, para mim, no meu caso, esse, eu acho que ele só inventava porque ele mais me ignorava, uhum, mas era quando ele queria ignorar. Desculpa, é que ele não ouvia, mas de nada, quando ele queria, era uma uhum. audição biônica. Eles gostam de ter você ali querendo salvá-los e ter compaixão, sabe? Eu não sei o caso do seu, se realmente ele estava sendo verdadeiro ou não, se foi feito um exame, tinha a prova médica lá, um laudo médico, porque olha, até isso eles falsificam se for preciso, né? E aí ele me contou, né, aí eu falei: "Não, mas tudo bem". Ele era muito bonito, muito bonito. Não era uma pessoa feia, também não era tipo um galã de novela, mas era bonito. Sim, tudo bem, né, isso aí é só um detalhe, detalhes
bobos. Então, como eu falei pra você, ele de fato era surdo mesmo, né, e depois ele até chegou a operar. Eu como, né, pessoa empata que sou, falei assim: "Não, vou cuidar dele, vou transformar ele num homem mais, incluso possível", né, porque uma deficiência nunca é algo limitante. As pessoas hoje em dia são super inclusas, né, independente de qualquer coisa. Enfim, e aí ele pegou, me comentou, né, disso, e ele era muito bonito. Falei assim: "Não, imagina, né, isso é só um detalhe". E aí tá, ele foi me contar da história do porquê que ele ficou assim, né. Do trabalho, ok, ele já tinha falado que ele trabalhou muitos anos com metalúrgica, e aí ele falou também da cegueira. Ele nasceu normal, era um bebê normal, criança normal, só que a mãe, né, como ótima mãe que era, largou o filho com a avó, morando no interior, a mulher surda também, né, mas ela era surda desde de pequena, a avó dele. E aí largou a criança com ela e veio morar em São Paulo, e ele morava no interior com a avó, e nessas brincadeiras ficava brincando na rua, a avó deixava ele brincar na rua, e nessas brincadeiras de rua, sabe, com meninos mais velhos e tal, ele foi pegar um pipa, e aí a outra criança pegou e falou assim: "Não, me dá", e ele não quis devolver, e aí nisso o menino pegou o que ele viu na frente, uma pedra, e tacou na cara dele. E aí ele pegou, foi parar no hospital, aí foi, né, a mãe teve que vir de São Paulo para ir para lá, e queriam arrancar o olho dele, colocar o olho de vidro, e foi um auê. Eu só sei que a mãe dele pegou e falou que não autorizava a retirada do olho, e cicatrizou e ficou normal, assim, parece que ele não tinha nada, mas você só percebia mesmo, como eu te falei, né, quando você coloca uma luz direta, que você via que era meio rasgadinho, assim, mas por dentro, uma coisa muito sutil. E aí tá, Cris, eu peguei, aceitei, né, as deficiências, limitações dele, e falei pra ele assim: "Não, vamos se conhecer, né, eu vou cuidar de você, tá, eu vou tentar te ajudar ao máximo e tal". E aí, o interessante nisso tudo, né, é que todos os outros meus ex-namorados, eles me pediram em namoro, e ele não. Ele pegou nesse mesmo dia, tá, a gente conversou, tal, e aí, conversando, ele pegou e me deu um beijo. Nossa, aquele foi o melhor beijo da minha vida, meu Deus, isso no estacionamento de supermercado. E aí eu peguei e falei assim: "Olha, eu tô com a minha mãe tá fazendo compra, e ela vai querer saber quem é você". Né, e aí acabou que eu apresentei ele pra minha mãe na hora lá, foi uma loucura, né. E aí ele já falou assim: "Nossa, não, deixa eu ajudar a senhora", todo prestativo, colocou as compras da minha mãe no meu carro, né. E aí ele pegou e falou assim: "Ah, eu quero ir na sua casa pra conhecer o seu pai". Eu falei assim: "Nossa, tipo, mas tudo no mesmo dia, né", fiquei meio assim, chocada. Aí tá, eu falei: "Não, vamos lá em casa então, eu peço uma pizza e a gente come, e você conhece meu pai, né, e minha mãe". Aí ele no mesmo dia, Cris, veio direto na minha casa, conheceu meu pai, tirou todas as compras, ajudou, sabe, a gente pediu a pizza, e ele conversando com a minha mãe, com meu pai, falou assim: "Olha, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou uma pessoa de Deus, eu vou na igreja, eu sou há não sei quantos anos convertido", sabe, pintou, assim, uma pose de bom moço. Então, aí ele pegou e falou pra minha mãe, né, e para o meu pai assim: "É porque eu falei pra fulana que se não for para casar, eu não vou nem começar, nem começar. Então, se eu tô aqui é porque eu quero casar, e eu quero casar logo, porque eu já tenho 30 e poucos anos, eu quero ser pai, e eu quero não sei o quê, não sei o quê, eu já perdi muito tempo da minha vida e tal". Isso que ele falou, né. Aí ok, a gente, comeu a pizza e tal, esse foi o primeiro dia. Aí foi dia dos namorados, aí eu, né, toda apaixonada, né, falei: "Ai, menino fofo", todo dia ele me mandava mensagem, todo dia ele me ligava, e ficava 2 horas falando. Só que Cris,
O estranho é que, tipo assim, eu tentava falar e ele só falava sobre ele. "Não, porque eu isso, porque eu aquilo, porque aconteceu isso comigo, porque isso", e nunca deixava eu falar. Eu falava: "Ah, tadinho, né, uma pessoa carente, precisa de atenção, precisa, né, tadinho, vou dar trela pra ele". E aí foi Dia dos Namorados e eu já estava apaixonada, boba, né, peguei e encomendei uma caixa de brigadeirinho, sabe, aquelas brigadeiros gourmet, e pedi pra entregar na casa dele. Aí, nossa, no mesmo dia ele veio com uma cesta com um monte de coisa, de chocolate, com bichinho, ursinho, e falava: "Nossa, você é o amor da minha vida, você, né, é a mulher que eu sempre sonhei para casar, para ser a mãe dos meus filhos". E aí, uma única coisa que a gente tinha em comum, pra não dizer, né, que não tinha nada, é porque eu tinha o sonho de colocar o nome de se eu tivesse uma filha menina, de um nome específico, e ele também. E aí eu falei: "Nossa, se eu tiver uma filha eu quero pôr tal nome". Aí ele falou: "Nossa, eu também, nossa, você é de Deus pra mim. Você é a resposta das minhas orações", e que não sei o quê. E aí foi, né, aquele love bombing. Ele vinha todo Cris, era até sufocante, sabe. Todos os dias ele estava aqui, e aí, tipo, até então eu não conhecia a mãe dele e ele não vinha aqui sempre, assim, nas 2 primeiras semanas ele vinha, tipo assim, ele veio 2 dias ou 3 dias na semana, né, e eu sempre trabalhei em home, então sempre fiquei em casa. E ele tinha um medo extremo da mãe dele, que eu achava estranho, né, eu falo assim: "Nossa, mas que esse medo, né?" Ele: "Não, é porque minha mãe tem medo que eu me relacione", porque ele tinha, aí deixa eu parar nessa parte e contar o que ele já me falou dos relacionamentos anteriores, tá. Porque eu sempre pergunto isso pra todas as pessoas que eu me relaciono. E falou assim: "Nossa, mas você já foi casado, né, por que você separou?". Aí ele pegou e falou assim, contou a seguinte história pra mim: "Não, eu separei dela porque assim, no início nós 2 éramos do mundo, eu fumava, bebia, e a gente ficava em festa, enchia a cara, e era aquela coisa. E aí eu encontrei Jesus, né, eu me converti, e ela não queria ir para a igreja comigo. Só que aí, Cris, eu acho que quando você se converte nessa circunstância, independente de qualquer coisa, você tem que orar pelo seu cônjuge e tentar pedir para que o Espírito Santo, Deus, né, alcance o coração dele ou dela, enfim. E aí ele pegou e falou que ela ficava indignada que ele ia para a igreja e continuava na bebedeira, bebia muito, muito até cair e chegava trazida pelas pessoas em casa. E aí ele falou assim: "Ai, eu não aguentei mais aquela situação". E aí um dia eu fui na minha mãe e ele ficou casado, acho que com ela, acho que foi 5 anos, por aí, com essa primeira esposa, né. E aí eu fui na casa da minha mãe, contei toda essa situação, a minha mãe falou assim: "Ah não, filho, isso não é pra você". Não, e ele só falava mal dela, né, porque às vezes são os demônios. "Ah, porque ela não fazia um arroz pra mim, fazia uma panela de arroz, deixava na geladeira pra comer a semana inteira. Ah, porque ela não limpava a casa, quem limpava era eu. Ah, porque ela era muito porca, ela era muito isso, muito aquilo", só detonava a mulher. E eu ouvindo, né, falei assim: "Não, beleza, faz sentido". Aí ele falou que pediu o divórcio, né. E aí, ele na época, ele foi falar para o pastor dele, né, da igreja que ele estava indo. Aí o pastor falou: "Não, não pode divorciar assim, você acha que é assim? Deus não aprova e tal, né, o divórcio". E ele falou assim: "Ai pastor, eu vou tentar voltar com ela então". Quando ele falou que foi voltar, ela já não quis. Ela queria porque queria o divórcio, de qualquer jeito. Aí eu falei assim: "Meu, nesse mato tem cachorro, né". E aí beleza, falou que separou, e aí disse que nesse período onde eles ficaram separados uns 3 meses, né, que ele ainda tentou voltar e que ela falou que queria o divórcio, ela saiu com um cara e engravidou desse cara. E tem uma filha, que ele diz que é de um outro cara, que não é dele.
Aí eu falei assim: "Meu, você tem certeza que você ficou casado com ela?" Ele: "Não, não, a filha não é minha, não é minha". Aí eu falei assim: "Ah, tá bom", né, engoli. Aí como perguntei pra mãe dele se era verdade essa história, ela falou que não, que era verdade, que o filho dela era um santo, que ele, nossa, nunca errava, meu Deus, né, era Deus no céu, o filho dela na terra. Mas só quando era conveniente, né, depois eu percebi, enfim. E aí, Cris, passado isso, eu perguntei: "Tá, e o seu último relacionamento?", né, porque aí ele ficou acho que 4 anos solteiro, né, indo pra igreja, tal, fazendo as coisas, e aí ele falou que na época que ele trabalhava lá no órgão público, ele tinha uma amiga, e essa amiga, né, ele falou que confidenciava para ela muitas coisas. E ele falou assim que, nossa, ele estava, sofrendo porque ele queria ter relações, né, e que tipo não tinha já há um bom tempo e que ele não sabia o que fazia. Aí a amiga dele lá, pegou e falou para ele assim: "Ah, por que que você não entra no aplicativo tal? Lá você vai conhecer alguém". Aí ele disse que conheceu no mesmo aplicativo que me conheceu, a ex-namorada dele. Aí essa ex-namorada, ela também já não era bobinha, ela tinha pai, ela tinha mãe, ela era instruída também, tinha um curso superior, né, uma pessoa, né, bem de vida. E aí ele, nossa, ele se mudou pra casa da menina praticamente, né, ela tinha um apartamento aqui, mas os pais dela moravam em outro estado. E aí ele viu a oportunidade, viu a carência da menina, disse que no primeiro encontro deles, ele já foi pra casa dela para os finalmente. Eu fiquei chocada, assim, falei: "Meu Deus, né, mas uma pessoa crente?". Falei pra ele assim: "Ué, mas você não falou que era crente?". Ele: "Ah, mas naquela época eu estava meio desviado, estava meio assim com Deus". Eu falei: "É, tá bom, né, mas agora você tá bem, né, você tá bem com Deus, você tá se sentindo bem?". "Então, eu tô bem". E aí, o motivo do término, ele falava que ela viajava muito. E nessas viagens que ela saía com os amigos, né, ela bebia, e aí tava a foto e ele falava: "Eu tenho certeza que ela me traía, eu tenho certeza, porque ela ia pra não sei aonde, ela viajou pra não sei quantos lugares". E ela sempre viajou com os amigos, né, depois eu fui pesquisar a fundo, porque eu também mulher é uma coisa, quando a gente quer ser FBI, a gente é pior que o FBI, a gente descobre tudo, né. Enfim, e aí eu peguei, fui atrás, né, vi ela sempre viajou com os amigos dela. E aí ele falou: "É porque ela me trai, eu certeza que ela me trai". Eu falei assim: Tá, mas você teve prova?". Ele: "Não, mas ela me traía", e eu ficava infernizando ela, falava pra ela que ela, ia ver, que não sei o quê, que como ela tinha coragem de viajar. Eu falei: "Gente", mas eu pensando comigo: "Mas ela tem todo o direito de viajar, e você não é casado com ela", isso na minha mente, né. Eu pensando, já foi uma bandeira vermelha, que Deus levantou, me mostrou antes, eu ignorei, né. E aí ele pegou e falou que um dia ela pegou o carro dele emprestado e foi viajar com os primos para o litoral. E aí pegou e falou para ele assim, quando voltou, estava no horário de almoço dele, que ele trabalhava num lugar, né, que dava para ela deixar o carro dele, ela deixou o carro dele e terminou com ele. E falou: "Ó, pode me dar a chave do meu apartamento e não quero mais te ver, acabou tudo". E falei assim: "Nossa, mas do nada ela terminou, não teve o motivo, não teve ela, não, eu não fiz nada, eu não fiz nada, e ela terminou comigo". E tipo assim, foi na mesma época que ele terminou, foi a mesma época que eu terminei o primeiro namorado lá, lembra, de 4 anos, que eu falei eu encontrei ele traindo a atual esposa dele, né, enfim. Aí, Cris, aconteceu que eu peguei e ignorei, falei: "Não, tudo bem, é só uma fase". E aí o relacionamento foi indo, né, ele sempre vindo aqui em casa, muito cativante, muito bom de lábia, conquistou praticamente a minha família inteira, todo mundo gostava dele, meus amigos, sabe. E aí tá, e sempre falando o mesmo curso para todo mundo: "Se não for para casar, se não for para ir até o fim, eu nem continuo". E aí: "Eu vou casar, quero casar, quero casar". Eu falei: "Tá, a gente pode até pensar em casar, mas onde a gente vai morar?".
Aí ele pegou, falou assim, não sei, eu não tenho como, né, pagar um aluguel. Eu falei, eu também não, eu não vou pagar aluguel. E aí minha mãe pegou e teve a brilhante ideia de falar assim, por que vocês não constroem aqui, né? Eu falei assim, mãe, tá bom, né? Aí a gente foi, começou a construir, comprar as coisas, né? Material, tudo. Eu tenho um primo que é pedreiro e ele fez para mim todo o trabalho, assim, praticamente de graça, sabe? Porque ele gosta muito da gente. E aí construímos, como eu falei, então o relacionamento foi indo, a gente acabou construindo aqui na casa, né, da minha mãe e do meu pai. Fizemos 2 cômodos e um banheirinho, que era o que dava para fazer, né, no meio da pandemia. Eu sei que, Cris, foi muito rápido, foi tipo assim, questão entre a gente começar a namorar, casar, noivar, nem teve noivado. E isso foi outra coisa que eu fiquei meio chocada, assim. A gente já foi direto pro casamento. Entre namoro e casamento foi até 7 meses. A gente se conheceu em junho, a gente casou em janeiro de 2021. Nesse período, o que aconteceu, né? Que eu comecei a desconfiar que ele era uma pessoa abusiva, que ele era uma pessoa estranha. No começo era, como eu te falei, um love bombing, né? Um monte de vinha com presente, vinha com chocolate, vinha com bombom. Ah, tá. Não comentei de como eu conheci a mãe dele, né? Que foi outra coisa, que ele morria de medo da mãe dele. E ele pegou e falou assim: não, vamos dar uma volta no meu carro para você conhecer onde eu moro. Eu falei assim: não, mas eu já sei onde você mora, eu conheço o bairro para mim, né? Tá bom. Aí ele pegou e falou assim: não, vamos lá. Aí pegou, me colocou no carro dele, eu achei que eu ia de verdade conhecer o bairro. Quando eu penso que não, Cris, ele me para na frente da casa dele. E ele fala: não, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. A mãe dele tava aguando as plantas assim. E aí ele chega do nada comigo e fala: ai, mãe, essa aqui é fulana de tal. Aí ela olha assim pra mim, aí eu já tava toda encolhida, assim, eu morrendo de medo, de vergonha. Nunca tinha visto a mulher na minha vida, ela nunca nem, né, me viu também. Aí ela falou assim: ai, não sei o que, seja bem-vinda, porque você tá entrando numa família maravilhosa, porque meu filho, só falando coisa boa do filho, sabe? Eu falei assim: que bom, né? Tipo, toda sem graça, aí me tratou super bem, fez café, tinha bolo lá, colocou bolo pra mim, me tratou igual uma rainha. Ela falou assim: nossa, né? Que receptividade, fiquei contente. E ele todo assim, e engraçado que tudo ele olhava para a mãe dele para ver qual a reação que ela ia ter. Se ela ia ter uma reação de aprovação, se ela ia ter uma reação de reprovação, alguma coisa do tipo, né? E aí, enfim, aconteceu que eu voltei para casa, ele me trouxe para casa, e aí depois eu perguntei: aí, o que sua mãe achou de mim? E ela: nossa, minha mãe falou que você é uma menina de ouro, que não sei o quê, que você é a pessoa certa, que eu tenho que investir mesmo, né? E que, enfim, foi isso. Aí acabou que a mãe dele veio aqui, eu fui na casa dele, conheci os parentes dele, né? E teve algumas situações que me deixaram meio assim, né? Mas quando a gente tinha mais ou menos 2 meses já namorando, conversando, ele nunca me pediu namoro, tá? Ele só me pegou e mudou o status lá do Facebook e colocou que tava namorando. Eu falei: então já que ele tá, eu também tô, né? Deduzi. E aí, tá. Teve uma situação que a gente tava com mais ou menos 2 meses namorando e tal. E eu peguei e falei pra ele assim: ai, saudade de você. Você vai vir aqui no final de semana, né? No dia tal, pra eu já fazer alguma coisa pra você almoçar. Aí ele, do nada, Cris, do nada, absolutamente nada, me mandou fotos de nudes dele, da foto da parte íntima. Eu olhei aquilo ali e na hora veio várias coisas na minha cabeça. Eu falei assim: ué, mas ele não é crente? Ué, mas ele entendeu alguma coisa errada? Lembra que eu falei pra você do problema que deve ter? E aí eu peguei e falei assim: olha, fulano, eu acho que você se enganou. Eu na hora apaguei, né? Porque eu falei: meu Deus do céu, que coisa horrível. Mandar uma coisa assim pra pessoa, tipo, com 2 meses, nem e eu sou cristã, e eu ainda era virgem na época, só pra você ter ideia, né? Não estava acostumada com essas coisas.
Será que ele não confundiu e mandou para você, mas estava querendo mandar para outra pessoa? Cris, eu não sei. Eu, de verdade, assim, tem umas coisas assim que eu paro pra pensar hoje. Eu tava até comentando com a minha mãe que a gente ri, porque eu falo, meu, uma pessoa normal, crente, que tem o temor de Deus, jamais ia fazer uma coisa dessa. Tipo, não assim, né? Tipo, com 2 meses, Cris, é muito, sei E o que lá. que ele falou? O que que ele falou quando você, né, falou isso para ele? Não, aí eu peguei e falei pra ele assim: "Ó, fulano, você se enganou, eu não tô falando nada de cunho sexual, eu tô falando no sentido de presença, da gente estar junto, da gente conversar e tal". Ele pegou e falou assim: "Ai, me perdoa, é porque eu tô muito carente, eu estava pensando em você, e aí de repente eu pensei em tirar uma foto só pra você ver o quanto eu gosto de você, o quanto eu amo você", enfim, Cris. Aí depois disso, né, eu falei assim: "Olha, tá bom, mas não me manda isso não, porque eu não pedi, né". Aí ele nunca mais mandou, mas em compensação, daí em diante foi ladeira abaixo. Aconteceu que, teve outras situações que ele vinha me ver e tal, e aí um certo dia, a gente foi pra praia, né, a gente foi viajar para o litoral, e aí na época eu falei assim: "Meu, você vai ficar com um quarto e eu vou ficar com outro, eu não vou dormir com você no mesmo lugar, porque eu sou crente, porque eu quero me guardar e até o casamento não vou fazer nada e tal". Só que ele sempre foi muito sedutor, muito cheio da malemolência, sabe, tipo: "Ai, toca aqui no meu coração", e vai, sabe, descendo. Você entendeu o que eu quis dizer. Até que a gente foi viajar pra praia e lá aconteceu uma situação da onde ele me obrigou a fazer por ele, não ter o ato sexual em si, mas você entende, né, fazer as coisas nele. E aí eu peguei e fiquei me sentindo mal, mal, pedi perdão pra Deus, eu falei: "Senhor, meu Deus", eu falei: "Não, mas eu já tinha mais ou menos uns 5 meses, né, já estava perto de casar", eu falei assim: "Ai, eu vou casar, meu Deus, menos mal, mas mesmo assim me perdoa, eu sei que eu tô errada e tal", e tudo bem, né, mas foi uma bandeira, né, levantada. E aí também, qual foi outra situação? A gente foi para um churrasco, logo depois disso, a gente voltou pra aqui, né, pra onde eu moro, e a gente foi para um churrasco na casa de um tio dele. Foi eu, ele, a avó dele, o irmão dele e o primo dele. Na ida foi tudo bem, que a gente foi de dia. Na volta, a gente precisava pegar uma rodovia, né? E aí ele precisava pegar uma entrada. Ele estava seguindo o GPS, mas estava ligado no Waze e tudo, né, era só seguir o caminho. E eu estava conversando com os meninos que estavam no banco de trás. Aí eu falava: "Ah, vocês gostam de K-pop, não sei o quê", essas coisas de adolescente, sabe, brincando com eles, conversando para entreter, né. E aí, do nada, Cris, do absolutamente nada, esse homem me grita e fala assim: "É, você, tá conversando aí e me atrapalhou, eu preciso pegar a entrada aqui, eu não consigo prestar atenção". E a gente não estava falando alto, assim, eu estava falando normal, sabe quando você conversa com as pessoas no carro? E ele não pegou a entrada, entrou no negócio, assim, e começou a gritar comigo, e gritar, tipo, me ofendendo, sabe. E aí os meninos na hora, tipo, ficaram, assim, sem reação, aí eu peguei e falei assim: "Calma fulano, você quer ajuda? Eu vou te ajudar. A gente vai pegar a rodovia e a gente vai para casa". Aí ele se acalmou, parou de gritar, né, pegou a saída lá, pegou a rodovia, deixamos a avó dele em casa, que ficou sem entender nada, não ouviu nada, porque a mulher é surda de verdade. E aí, a gente deixou o irmão, né, e o primo dele na casa do primo dele. E aí, quando ele fechou a porta que foi me levar pra casa, eu peguei e falei assim: "Olha fulano, essa foi a primeira vez que você grita comigo. Nem o meu pai, nem a minha mãe grita comigo, você acha que você é quem?". E ainda por cima, assim, nenhum dos meus ex, nem até os outros, né, que eu comentei, nunca ninguém levantou a voz pra mim. Falei: "Quem você pensa que você é? Você não vai falar assim comigo".
essa foi a primeira e última vez, se você falar comigo assim de novo, eu não caso com você. Meu filho, nem que eu tenha que, tipo, virar o mundo para devolver, tipo assim, ele nem ajudou muito na construção, quem gastou muito mais com tudo fui eu, porque, assim, graças a Deus eu não ganho mal, sabe, eu tenho um bom salário, eu teria como fazer tudo. Então ele ajudou com coisas básicas, acabamento, tinta, coisa bem básica mesmo, sabe, de uma casa, móveis, tudo quem comprou fui eu. Daí tá, né, passou essa situação, aí foi já, né, a terceira, né, bandeirinha que Deus me levantou, me mostrou assim, e eu ignorei com força. Aí teve uma vez que a gente já estava com a casa quase pronta, e aí a gente fez um churrasco aqui em casa para poder chamar a família dele, para ver como que estava a casa, como que estava a obra, aí veio a mãe, a avó, os tios, os primos, todo mundo, aí veio meus toda a minha família e a família dele que mora aqui, para se conhecer. E aí tá, foi o churrasco, legal, foi gostoso, uma tarde, tá, a gente conversou, riu. No final, quando estava indo embora, a mulher do tio dele pegou e falou assim para a mãe dele: "É, fulana, o fulano vai casar mesmo, né? Poxa, tomara que dessa vez dê certo, porque da última vez a gente fez tanta coisa e não deu certo". E aí a minha mãe ouvindo isso, minha mãe que ouviu, né, e ela falou assim, que na hora ela falou: "Tá repreendido em nome de vai dar certo sim, a minha filha, né, se Deus quiser vai dar certo, já tá tudo certo, ela tá fazendo tudo certinho". E aí, né, ela pegou e falou pra mim, eu falei: "Misericórdia mãe, se eu tivesse ouvido isso, talvez, né, eu não tinha casado", mas enfim. Passou, essa foi a primeira vez que ele foi abusivo comigo. Aí, Cris, estava chegando a semana do casamento, a minha irmã veio pra cá, meu cunhado, meus sobrinhos, né, e aí todo mundo foi comprar o quê? Eu casei no civil de manhã e na igreja à noite, né, então a gente foi pegar e comprar os vestidos, eu fui comprar o vestido do civil, que eu tinha alugado pra casar na igreja, né, o de noiva, e foi a mãe dele, a minha mãe, né, no carro dele ele, e a minha irmã e mais, 2 pessoas, acho que quem estava era a minha tia, minha prima, junto com a minha irmã no meu carro. E aí a gente deixou num lugar, né, lá para comprar um vestido, onde podia estacionar, que era na frente da casa de uma das minhas primas, que moram aqui. Ela falou: "Não, pode deixar o carro aqui, porque não guincha, não tem zona azul, não tem nada, pode deixar aí vocês vão fazer as compras de vocês tranquilos". E aí tá, a gente foi, comprou, tal, as coisas, e aí minha irmã comprou, ela estava no carro, né, ficou no carro lá com a gente, daí veio um flanelinha falar com ele. Aí ele queria dinheiro, né, o flanelinha. E ele pegou e falou assim: "Não, não tenho dinheiro aqui e tal". Ele falou: "Ah, também você vai ver, você foi multado, vai chegar uma multa". Cris, esse homem se transformou na hora, assim, parece que baixou um espírito nele de verdade. Parece que ele estava possesso, ele começou a gritar comigo: "Fulana, que a culpa é sua. Se aconteceu isso, se vier uma multa, se vi eu não tenho nenhuma multa no meu carro, eu não tenho nenhum ponto na minha carteira. Se aconteceu isso, a culpa é sua, que você que vai pagar, que você não sei o quê, não sei pra que você inventou isso". Meu, ele começou a fazer um escarcéu. Minha irmã, que estava junto, ela já tinha presenciado o primeiro casamento, né, que ela pegou e falou pra mim assim, que uma coisa que eu não disse, essa minha irmã é pastora, né, mas como diz a Bíblia, o profeta nunca tem honra na própria pátria, né. Ela na primeira vez ela me alertou, ela falou: Fulana, você vai casar?". Aí eu falei assim: "Não, vou porque tá todo mundo aqui, não sei o quê". Nessa segunda vez ela pegou, ele entrou no carro, a mãe dele: "Não, fulano, calma, calma, não é assim, não precisa se gritar". A mãe dele fazendo de tudo pra disfarçar, né. E aí, a minha irmã pegou e falou assim: "E aí, Mi, né, você vai?". Aí eu peguei e falei assim: Irmã, não sei o que que eu faço". Aí ela pegou e falou assim: "Você quem sabe, eu tô do seu lado, para o que você decidir". E a minha irmã, ela também é psicóloga, né, ela é psicóloga
já terminando a faculdade. Eu falo que ela é psicóloga porque ela, meu Deus, ela tem um feeling, e tanto é que quem descobriu, né, sobre o transtorno, quem me ajudou depois, meu, foi minha irmã. Minha irmã, assim, ela é um ser humano de Deus, divino, e que foi meu alicerce pra me ajudar a me curar, sabe. Mas enfim, passou, eu peguei e falei assim: "Não, já tá tudo pronto, não sei o quê, coitado, ele foi só um surto". Quarta bandeirinha vermelha, né, Deus me mostrou. Aí tá, passou a semana, isso foi uma semana antes do casamento, chegou a semana do casamento, a gente foi, casou no civil, e aí naquela época ainda estava rolando a doença, né, e a minha irmã pegou, sarou, só que a minha irmã teve uma complicação, que 2 dias antes do casamento ela precisou ser internada. Ela teve tromboembolia pulmonar, muito grave, né, é muito grave. Ela ficou na UTI uma semana e eu fiquei super abatida, assim, eu falei: "Meu Deus, não vou casar". Parece que era pra não ser mesmo, sabe, Cris? Tudo cooperando pra não dar certo. E aí eu peguei e falei assim: "Não, se a minha irmã não estiver lá, eu não vou e tal", mas enfim, acabei indo, casei no civil de manhã, e aí menina, você não sabe, o meu pastor e estava tudo certo pra ele fazer a cerimônia também. Você acredita que ele também estava com suspeita e quase que ele não consegue ir fazer a cerimônia? Parece que era um sinal divino, Cris, tipo assim, tipo: "Não vai", sabe, que vai dar errado. E aí, graças a Deus, ele fez o teste na época, né, não deu que ele estava, era só um mal-estar mesmo, uma alergia, ou até hoje eu não sei se era também, né, que enfim. Aí na igreja foram pouquíssimas pessoas, né, contadas assim, e aí vamos, né, para o pós. Fizemos uma recepçãozinha, né, na própria casa do meu tio, assim, um churrasco bem simples só para família. Naquele clima chato, eu não tinha nenhum dos meus irmãos, só estava minha mãe e meu pai, né, na época. Eu tirei uma foto até com os meus irmãos, assim, com a cara de choro, destruída, porque eu queria muito que eles estivessem comigo naquele momento. E a minha irmã chorando assistindo por transmissão, né, o casamento. Aí ela: "Ai, eu queria estar lá", enfim. Deus sabe, né, Deus sabe de tudo. E aí acabou que teve a festinha, tudo, acabou, e aí a gente foi pro hotel. Aí a gente ficou num hotel perto de casa mesmo, um hotel que tinha aqui, Cris, olha, eu vou falar pra você uma coisa que é engraçado, esse hotel hoje está nos escombros, acredite você se quiser. O hotel era lindo, tipo, era um hotel 3 estrelas, simples, sabe, mas tinha tudo lá, tipo, tinha suíte master, suíte e tal. Tá todo destruído, Cris. Eu acho que ele pisou lá, o negócio faliu de tão ruim que era, sabe, o ser humano. Aí eu dou risada, eu falo pra minha mãe, todas as vezes a gente passa em frente, eu falo: "Mãe, como pode?". Ela: "É mesmo, né, Michele, esse hotel há anos estava aí, do nada o negócio faliu". Mas enfim, né, só uma observação. Aí tá, aí passou isso, chegou na noite de núpcias, né, ai Cris, eu virgem toda, né, não sabia de nada, não sabia o que fazer, como fazer. Menina, foi horrível, porque, tipo, a pessoa não pensou em me preparar, me deixar bem, confortável para aquela situação. Foi horrível. Pegou, fez o ato, deitou para o lado, dormiu. No outro dia de manhã, aí a gente ia viajar, né. E fomos, levantamos, nos arrumamos, porque não tinha muito tempo, fomos para o aeroporto, e tal. E é uma coisa que eu achava muito estranha, Cris, que tipo, ele sempre fazia, era lives. Tipo assim: "Ai, estou em tal lugar, olha onde eu estou", isso no Facebook, né, uma pessoa muito exibicionista, assim, sabe. Quando a gente chegou, ele fez live de indo para o aeroporto. Ele fez live, tipo, lives curtinhas, assim, de 10 minutinhos, sabe. Ele fez live no avião, nunca tinha andado de avião na vida, a primeira vez que andou foi comigo, pra poder ir para o Nordeste lá, né, pra lua de mel. E chegou lá e começou a falar, e a gente ficou num resort, e naquela época, não sei se você lembra, né, meados de 2021 ainda estava naquela
coisa, naquele pico da doença, né. E aí, estava tudo muito barato e a gente conseguiu um resort, tipo, muito bom pra ficar uma semana. E ele nunca tinha pisado num hotel, sequer 5 estrelas na vida, né. E ele chegava lá, ele falava: "Ai, olha que lugar maravilhoso, olha onde eu tô". E eu, ó, nem aí, ele não estava nem aí, ele estava preocupado em mostrar o lugar. E aí a gente chegou, né, pegou um carro, a gente alugou um carro pra poder passear. Isso eu tô contando a lua de mel já, né. Aí a gente foi, alugou um carro pra poder passear, fomos para as praias, tudo. Enfim, aí naquele dia, a primeira coisa que ele fez foi uma live. E aí as pessoas iam entrando na live, entrou a irmã dele na live. Falou assim: "Ué, você tá aí, mas cadê fulana de tal?" Aí ele: "Ah, ela tá ali, não sei o quê", eu estava sentada lá tinha várias mesas, sabe aqueles tipo parece uma não é espreguiçadeira, é umas camas, né, com bangalô, assim, era muito legal lá, era muito top mesmo. Aí eu estava lá mexendo no celular, porque ele tinha me abandonado, estava fazendo live mostrando o hotel pra Deus e o mundo, né. Aí, beleza, a gente pegou, ele me mostrou, terminou a live, a gente foi para o nosso quarto. Aí estava tudo lindo, arrumado e tal. Aí, né, teve as noites e tal. Aí quando foi de dia, Cris, era engraçado, porque às vezes a gente queria estar, né, ter um momento de intimidade com a pessoa e tal. Ele estava preocupado em acordar para não perder o café da manhã do hotel e aproveitar o dia para ir conhecer as praias. Essa era a preocupação dele. Eu falava assim: "Nossa, mas que estranho, né, o homem geralmente, né, pensa na lua de mel pra outras coisas", mas enfim, ele estava preocupado em conhecer as praias. E a gente levantava, tomava café da manhã correndo, saía correndo, ficava o dia inteiro na praia. E fomos em várias, assim. Até que a gente pegou e voltou, né. Quando a gente voltou pra nossa casa, aí, né, ele estava desempregado na época e quando a gente estava lá, ele recebeu uma ligação para fazer uma entrevista de emprego, e a gente chegou, voltou e ele foi fazer essa entrevista. Tá, ele fez a entrevista porque, né, ele ficou desempregado quando logo 3 meses depois que a gente começou a namorar, e enfim. E aí ele pegou, fez a entrevista, passou, começou a trabalhar. Cris, ele não ficou, juro pra você, 2 meses na empresa. Eles não param, né, em emprego nenhum. Isso eu acho que é típico do narcisista. Então, isso é interessante você falar, porque muitos não param, mas tem outros que ficam, ó, anos e anos e anos. Por isso que eu digo que não tem uma via de regra, né? Cada grau, cada Uhum, transtorno depende se é narcisista, se é sociopata, se é psicopata, entende? Tem uhum, toda uma uhum. diferença, mas a maioria realmente não quer saber de trabalhar e não Uhum. consegue ficar muito tempo num emprego, não. Arruma confusão por É, onde então. passa, os funcionários, sempre o problema é do outro. O outro que não sei o quê, não me deu bem porque meu chefe isso, porque os outros lá não me tratam bem, e todo mundo é abusivo, ninguém quer saber de trabalhar, e aí eles saem. Exatamente, foi o que aconteceu. Ele falou que ele saiu porque, eh, as pessoas lá tratavam ele mal e que, tinham preconceito, porque ele era surdo, não sei o quê, e ele sempre usava dessa desculpa, né. E outra coisa, eu casei com ele também, Cris, eu vou falar a verdade, eu não era completamente apaixonada por ele, assim, cegamente, eu fiquei muito apaixonada por ele. Mas no começo, quando ele me contou, né, das deficiências dele, eu fiquei muito tocada, então eu falei assim: "Putz, cara, eu vou casar com ele, eu vou colocar ele no meu convênio médico, eu vou marcar os médicos para cuidarem dele", e foi o que eu fiz. A primeira coisa que a gente fez quando eu tinha certidão de casamento foi tirar uma foto, mandar para RH e falar: "Olha, inclui fulano de tal no meu plano de saúde". E assim que ele estava incluso, eu marquei os médicos, ele foi em todos os médicos, e aí ele fez vacina, né, que tem para operar, porque ele operou um ouvido primeiro, que tinha que operar os 2, que dava para reconstruir, né, então ia voltar praticamente a 100% a audição dele. E antes ele não tinha condições, porque ele não tinha plano de saúde, né. E aí ele operou né, com um melhor médico, pra você ter ideia, o médico me conhecia, né, enfim, porque
né, por causa do meio onde eu trabalho. E o médico falou pra mim assim: "Nossa, fulana, você casou com um cara bem estragadinho, né". Foi até engraçado, assim, eu falei: "Nossa, doutor, mas coitado, ele não teve sorte". Ele: "É, mas se ele tivesse usado EPI, né, não tinha acontecido isso e tal", enfim. Aí eu marquei médico, cirurgia, tudo. E aí, Cris, os primeiros meses foi o céu, assim, sabe. Os primeiros 5, 6 meses não teve discussão, não teve briga, eu trabalhava, subia e assim, subia para minha casa, né, eu trabalhava na casa da minha mãe aqui embaixo, que é onde eu fico hoje, no meu antigo quarto, e aí ele ficava às vezes, de vez em quando eu fazia alguma coisa para jantar, de vez em quando eu pedia um delivery, né, e tal. Só que ele começou a ir muito na casa da mãe dele, ele sempre ia muito na casa da mãe dele, né. Ele, tipo, ia 2, 3 vezes na semana e aí ficava o dia inteiro, assim, falava: "Nossa, mas uma pessoa ir tanto assim", eu não ligava, porque eu ficava aqui também na casa da minha mãe, né, então, tipo, pra mim era indiferente, era só um carinho e tal. Até que ele começou a me ver com os papos. "É, porque se você me amar de verdade", e isso ele desempregado, tá, "você vai pegar, vai sair daqui e vai alugar uma casa pra gente morar, só eu e você". Eu peguei, eu olhei pra ele e falei assim: "Você não tá me falando isso não, né?". Eu falei assim: "Então não te amo não, querido, porque eu não tenho condições, eu tô pagando, construção, tô pagando, reforma, tudo aqui, você ainda me inventa de sair daqui pra eu pagar um aluguel e morar com você numa casa". Ele: "É, porque a gente não tem privacidade". Cris, a minha mãe nunca subia lá em cima. E toda vez que ela ia, era quando não estavam nenhum dos 2 e ela, tipo assim, levava a roupa ali, que ela sempre levou a minha roupa pra mim, né, eu pagava pra ela e ela lavava a roupa e deixava lá em cima da minha cama pra eu arrumar no guarda-roupa e tal. E aí ele falava que a mãe dele falou que se eu amasse ele, que eu tinha que fazer isso, ou seja, a mãe manipulando já também, né, na cabeça, falando as coisas pra ele. Aí eu falei assim: "Ah, não, não vou fazer isso". Aí ele pegou e falou assim: "É, porque eu preciso trabalhar". Eu falei: "Realmente, amigo, você precisa trabalhar, vamos lá, já estava com o laudo PCD, vamos lá, bota, aplica a vaga aí que você vai arranjar emprego". Aí ele pegou e começou a procurar emprego. Menina, ele não conseguiu um emprego bom no lugar bom aqui, porque PCD, né, geralmente quem é PCD, hoje em dia com essa questão de inclusão das empresas, as pessoas conseguem empregos muito bons e ele nem ele tinha, tipo, ensino médio só, nem e ele estava ganhando razoavelmente bem. E aí ele começou a trabalhar nesse lugar, tal, estava gostando, tudo, trabalhava, né, com médicos também, conhecia uma galerinha já. E aí aconteceu que a gente estava fazendo o processo para ele operar. E nesse processo, a gente pegou e marcou o médico, marcou tudo, os exames, ele fez tudo e operou. Quando ele foi operar, eu achei estranho uma coisa. Primeiro que assim, né, do começo do casamento pra frente, ele chegou a ir na igreja, porque nós éramos de denominações diferentes. Ele ia em uma igreja, eu ia em outra. E aí ele falou para o meu pastor, né, quando a gente casou: "Não, eu vou acompanhar a fulana nos cultos, tal", e ia comigo, foi comigo mais 5 vezes. Depois ele não começou a não ir mais. Ele não estava indo, e aí eu percebi, Cris, que ele também, né, isso uns 3 meses depois de casado, ele montou um computador, né, tudo parecendo gamer, e ele jogava um jogo de RPG que ele era viciado nesse negócio. E aí ele ficava jogando, jogando, jogando por horas, sabe, no período que ele estava sem trabalhar, ele ficava horas, e quando ele chegava do trabalho, ele tomava banho, a primeira coisa que ele ia fazer era ir para o jogo, sabe. E aí também eu desconfio que ele era viciado também em pornografia, eu nunca fui atrás pra poder ver, sabe. Nunca peguei celular dele, nunca vi nada, mas ele me comentou umas coisas depois, é um pouquinho pesado, acho que nem compensa eu comentar, mas que ele fazia por ele mesmo, várias vezes, tipo quando eu estava dormindo. Ele: "Ah, enquanto você tá dormindo aí, eu já não sei quantas vezes".
Tipo isso, teve coragem de falar isso pra mim. E eu falava assim: "Não, mano, essa pessoa não é normal". Sabe quando você ouve uma coisa e você ignora? Você fala: "Não, não tô ouvindo isso". Aí depois eu fui saber que era verdade mesmo, né, por causa da compulsão sexual dele, que foi o motivo do nosso término inclusive, né. Enfim, aí acabou, Cris, que, ele entrou nessa empresa, começou a trabalhar, fez os exames, já operou tudo e ele ficou de afastado. Nesse período que ele ficou afastado, precisava de alguns cuidados, né, tipo, como é na cabeça, no ouvido, assim, você precisa limpar tudo, pingava um remédio no ouvido dele. E aí, todos os dias eu fazia isso, colocava um algodãozinho para ele tomar banho, não entrar água e não entrar na cirurgia. E eu falei pra ele assim, teve um dia que eu me atrasei, porque como eu trabalho, né, fazendo algumas reuniões, eu me atrasei numa reunião e eu acabei perdendo o horário de pingar o negócio. Aí ele me mandou no WhatsApp uma mensagem me xingando, falando, eu vou falar nos termos, tá, parecidos pra não ficar aqui também, pra gente não ser bloqueada, né. Ele falou assim, "Zorra, baralho, você não vai vir aqui pingar um negócio no meu ouvido? Você não sabe que tá na hora?". Aí eu peguei o celular, olhei aquilo, eu falei: "Ele não falou isso comigo". Aí minha mãe estava comigo no carro, que a gente tinha ido fazer também alguma coisa. Ah não, nesse dia eu tinha saído com a minha mãe pra comprar alguma coisa que ela precisou, e aí eu falei: "Mãe, olha isso daqui". Aí a minha mãe falou assim: "Ué, mas por que que ele te chamou disso? Por que que ele te xingou? Eu não tô entendendo". Aí eu falei: "Nem eu". E aí, tipo, ele estava indo na casa da mãe dele direto, né, indo direto por causa da cirurgia. Ele ficou uns 5 dias sem ir, quando ele viu que ele estava conseguindo dirigir, ele ia todo dia. E ele nesse período também, Cris, ele tinha um carro, lembra que eu falei? Ele precisou vender, porque eu estava pagando o carro dele, o meu carro, que ainda não era quitado, né, ainda seguro e um monte de coisa. Eu falei: "Filho, ou você trabalha ou você vai vender seu carro". Aí ele pegou e vendeu o carro. Torrou o dinheiro todinho, Cris, não sei com o quê. Pra não dizer que ele não me deu absolutamente nada, sabe o que que ele fez sem a minha autorização? Pegou o meu carro, levou num lugar lá onde tinha pneu e trocou todos os pneus do meu carro, os pneus, né, ficou tudo novo. Eu falei: "Olha, eu não falei pra você fazer e depois você não vem me cobrar porque, né, foi porque você quis". E deu coisa pra mãe, deu coisa pra avó, enfim, né, eles torram dinheiro assim, compulsivamente. Daí tá, aconteceu que ele operou, tal, aconteceu essa situação dele me xingar, eu comecei a dar risada na hora, eu falei: "Ele não tá falando isso comigo". Aí eu peguei, subi, conversei com ele, falei: "Fulano, por que que você falou isso daqui comigo?". Aí ele pegou e falou assim: "Ai, porque você demorou pra vir pingar", aí ele começou, né, a abrir as asinhas. "Você demorou, que não sei o quê, que você não se importa, agora eu já me virei, agora eu já tomei banho, agora eu já fiz não sei o que". Eu falei: "Tá, mas tinha necessidade de você me xingar? Era só você fazer uma ligação que eu tentava ir o mais rápido, né, porque às vezes você sabe que eu tô em reunião, eu não tenho como ir imediatamente. Tem reunião que dura 2, 3 horas, e a gente tem pausa de 10, 15 minutos para ir no banheiro e voltar, entendeu, Cris?". Aí ele pegou e falou assim: "Ah, mas que não sei o quê", tentando se fazer de vítima, sabe, me manipulando, querendo colocar a culpa em mim. Aí eu falei assim: "Tá bom, tá bom". Agora já resolveu, você vai ficar emburrado comigo, né. Então tá bom. Aí tá, Cris, aí passou, isso já estava perto do final do ano, e a família dele tinha alugado um sítio. Só que o que que acontece, ainda estava rolando a doença, a bendita doença, né, que dá PAN. E aí, minha mãe acabou ficando doente e eu ia pra esse sítio com ele pra passar Natal ou Ano Novo, né, eu falei: Das coisas a gente passa com a sua família, e uma outra data a gente passa com a minha". E aí ele pegou e falou assim: "Não, beleza, a gente vai", e estava tudo certo, só que a minha mãe ficou doente e a saturação dela abaixava muito, e eu ficava muito preocupada, Cris, a gente passou, pra você ter uma ideia, ele me largou,
no Natal, foi passar o Natal com a família dele, e eu passei o Natal no pronto-socorro com a minha mãe, dando bombinha, né, porque eu sou farmacêutica de formação, e então eu já sabia meio que o que fazer, né. Graças a Deus a minha mãe nem precisou internar nem nada, dando bombinha pra ela, ela passando mal, cansada, tal, voltei pra casa. Cris, ele não foi capaz nem de me ligar pra me dar feliz Natal, nem tipo assim, mandar uma foto, nada. E a mãe dele postando várias fotos com ele e ele na rede social. "Ai, que eu tô aqui na casa da minha mãe curtindo o Natal, não sei o quê", né, e aí, postando horrores. Aí, beleza, né, passou, no outro dia ele veio como se nada tivesse acontecido. "Ai, meu amor", não sei o que, eu falei assim: "Meu amor? Você não me deu nem feliz Natal, você não foi capaz nem de ligar, nem de mandar uma mensagem. Como que você tem coragem de chegar aqui com essa cara cínica, de falar isso? Eu que cuidei de você, sua mãe não veio, não foi nem no hospital ver ele, Cris, que ele ficou 2 dias internado de observação. Ela só ligou, falou: "Ai, tá tudo bem", uma vez, nem mensagem pra ele mandou, nem nada, sabe. E ele lá se arrastando pra mãe, e a mãe já cultivando as coisas na cabeça dele. Aí ele falou assim: "Ah", aí depois que eu falei desse jeito com ele, ele falou assim: "Ai, que eu quero me separar". "Ah, eu quero me separar, eu quero me separar", eu falei: "Então tá bom, você quer separar? Pode separar. Você quer ir pra casa da sua mãe? Pode ir lá. Você quer que eu te ajude a fazer a mala?" Porque eu já estava já, Cris, tipo, ele tinha pequenas atitudes que ele tinha no dia a dia que eu não entendia que era pra me validar, sabe. Tipo assim, quando eu tinha uma pequena conquista, eu era reconhecida no meu trabalho que eu ficava feliz, ele: "É, mas também você trabalha aí nesse trabalho molezinha, sentadinho o dia todo em casa, você não tem que pegar a condução, você não tem que fazer nada", sabe. Aí, tipo assim, quando eu ia me arrumar pra ir pra alguma festa, sabe, e isso foram comportamentos que foram doses muito homeopáticas, né, que a gente fala que é imperceptível, você só percebe quando o negócio já tá muito feio. E ele pegava e falava assim: "Ah, você tá gorda com essa roupa, você tá feia com essa roupa. Nossa, mas você vai com essa maquiagem? Ai, mas o seu cabelo tá isso". Ai, mas, sabe, sempre me invalidando. E, tipo assim, uma inveja crônica. Quando eu falava que eu tinha que viajar pra a trabalho, né, que eu acabei nem viajando por conta da doença, né, que estava rolando na época, cancelaram todas as viagens que a gente tinha, mas eu viajo bastante a trabalho. E aí ele pegava e ficava: "Ai, mas você vai, não sei o quê, quem vai estar lá? Cuidado pra você não dar bola pra ninguém, porque você vai me trair", já começava com umas conversinhas assim, sabe. Nunca dei motivo, Cris, nunca, nunca, absolutamente nunca. E assim, é uma pessoa extremamente viciada também nos atos sexuais, né. Eu não tinha descanso. E aí, tipo, é uma coisa que é desgastante, né, pra mulher, às vezes a gente tá naqueles dias, não quer. Nossa, quando eu falava que não, era uma briga astronômica. Enfim, aí depois desse episódio, né, do final do ano, que a gente ficou, e ele foi pra casa da mãe, voltou, falou que queria separar, ele começou a falar mal da minha mãe. A minha mãe nunca fez nada pra ele. Ele começou a gritar lá de cima e falava assim: "É, que a sua mãe é intrometida, sua mãe vive aqui, sua mãe não sei o quê, não sei o que". Eu falei: "Minha mãe? Minha mãe só sobe aqui pra deixar as coisas e a gente nem tá aqui, e você tá falando que a minha mãe vive aqui". Ele: "É, porque a minha mãe já abriu meus olhos". Aí eu já entendi tudo, Cris. Entendi que a mãe dele era manipuladora também, porque ela ficava jogando essas ideias nele, né, na cabeça dele. E sabe uma coisa que é muito engraçado, assim, e estranho? Eu sempre fiz de tudo pra agradar a mãe dele, no sentido de dar tipo assim, eu comprava uma escova elétrica pra mim, secadora, sabe, aquelas que você põe, assim, no cabelo e seca, eu comprava pra ela. Eu comprava uma maquiagem pra mim, eu comprava pra ela. Eu comprava um negócio de uns cílios, agora que é magnético, né, que tem um, comprei pra dar pra ela. Nunca me deu um obrigado, Cris.
Nunca. Tipo: "Ai, que bom, que legal, onde você comprou, quanto você pagou?". Isso eram as perguntas, mas nunca um "Ai, muito obrigada porque você lembrou de mim". Ele é a mesma coisa, eu comprei roupa Cris, eu renovei o guarda-roupa dele, ele não tinha roupa quando a gente casou. Eu comprei roupa, falei: "Não, você vai andar arrumado, você vai andar igual gente, né, não vai andar de qualquer jeito". Nunca me deu um obrigado, Cris, nunca. Eu fiquei curiosa aqui que você falou que o término do casamento, porque eu sei que durou 1 ano, né? Tudo isso foi em 1 ano de casamento em si, né? Sim, Mas você falou que terminou por causa da parte sexual. O que que era? Ele exigia de você, cobrava sim. de você? Exatamente, ele queria todos os dias, de to independente se eu tivesse naqueles dias, né, menstruada ou não, ele não pra ele não importava, ele queria porque queria. E se eu dissesse não, era motivo pra ele fazer o castigo do silêncio, né, ele ficava 2, 3 dias sem falar comigo. Isso já era antes também, né, que eu não percebia, que eu falava: "Ah, normal", ele ficou chateado, tal, até que aconteceu dele pedir a separação, né. E aí aconteceu da gente ter que ir para o sítio, só que eu falei minha mãe ainda não estava legal, eu falei: "Eu vou ficar cuidando da minha mãe", porque meu pai ficou doente em seguida, e meu pai é fumante, né, então imagina, com aquela doença você fica de sobreaviso e com medo. E aí ele pegou e me largou de novo e foi para o sítio com a família dele, passou ano novo. "Cris, você me ligou pra dar feliz ano novo?", mandou uma mensagem, a mesma coisa ele. Me abandonou. E eu passei o ano novo com a minha mãe, com meu pai em casa, orando, a presença de Deus e ele lá, no meio da bagaceira de bebida, porque a família dele também, assim, ele era um dos ele e o irmão dele, entre aspas, né, ia pra igreja, mas fazia tanta coisa errada. O irmão dele é narcisista no sentido de ser exibido, porque ele é todo musculosão, assim, sabe, fica postando aquelas fotos, assim, de academia, e aí acabou que engraçado que hoje, né, ele tá espelhando o irmão dele, porque ele não tem mais ninguém pra poder espelhar, que ele queria ser que nem eu. E quando ele me apresentou pra família, ele falava me apresentava igual um troféu, ele: "Nossa, porque a fulana é isso, é aquilo, trabalha não sei aonde, tem não sei o quê", tipo assim, como se eu fosse, um troféu, né. Enfim, e aí tá, voltando pra parte aí sexual que você falou que foi o término. Aí, Cris, acabou que ele pegou, fez o maior escarcéu que queria separar, queria porque queria, e eu peguei, fui na casa da mãe dele, e eu sou assim, Cris, eu sou uma pessoa de palavra, eu dou muitas chances, eu sou muito paciente. Mas quando eu converso uma coisa com a pessoa, eu falo: "Ó, é a última vez que você vai fazer isso, é a última vez. A próxima vez não vai ter volta". Tipo, acabou, entendeu? E eu já estava pedindo pra Deus, Cris, eu já estava tão mal das invalidações dele, que eu me trancava no banheiro lá de cima da na minha casinha, né, e eu chorava, eu falava pra Deus assim: "Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Eu me casei com ele, mas eu não tô feliz. Deus, ele me obriga a fazer, né, ter relações sem a minha vontade. Ele me fica sem falar comigo, eu não sei o que que eu tô fazendo de errado. Deus, me mostra se eu tenho alguma coisa de errado". E eu chorava, Cris, e por vezes eu pensei em tirar a minha vida. Eu falei assim: "Já que eu não posso me separar, né, porque eu achava que eu não podia me divorciar nunca, então eu vou me matar, eu vou tirar a minha vida, né". E aí Deus vinha comigo e sempre falava: "Não, filha, eu vou criar uma situação". Deus sempre falava comigo na palavra em que ele Jeremias 29:11, onde ele diz: "Pois eu bem sei os planos que tenho ao seu respeito, diz o Senhor, são planos de paz e não de mal, para dar o fim que você espera". Então, era sempre essa palavra e sempre: "Filha, tenha calma. Filha, eu sei o que eu tô fazendo". Eu sei que Deus hoje permitiu que eu passei por tudo isso para que eu ajudasse outras pessoas também, sabe. E enfim, Cris, vamos lá, né, continuando. Depois desse adendo, a gente pegou, ele fez uma reunião na casa dele, aí sentou eu de um lado, a mãe dele de outro, o irmão dele: "Não, você não vai separar da fulana, você tá louco?
maluco? Você não vai achar mulher igual ela nunca, que fez tudo o que ela fez por você? Você tá maluco? Não sei o quê. Na hora todo mundo, né, condenando ele. E aí a mãe dele pegou e falou assim: "É, que você não vai achar mulher igual, não sei o quê". Aí ela pegou e falou assim: "Ah", aí eu falei assim: "Você sabe do que seu filho me chamou? Me chamou de zorra e baralho. Você acha que isso é respeito? Você acha que isso é forma de um homem tratar uma mulher que ama?" Aí ela pegou e falou assim: "Ah, mas isso não é palavrão", sabe, toda sonsa. Eu resolvi dar mais uma chance pra ele, eu falei pra ele que ia dar essa chance e tal, e aconteceu que ficou tudo bem até então, ele continuou fazendo as invalidações e tudo mais, e aí a gente fez 1 ano de casamento. No dia de 1 ano de casamento, Cris, ele acordou cedo e foi pra casa da mãe dele, como se não nada tivesse acontecido. Não deixou um bilhete, não fez nada pra mim, nada, absolutamente nada. E aí a mãe dele me falou: "Ai, por que que você não veio com fulano pra cá e tal?" Eu falei: "É, você sabia que hoje é o nosso aniversário de 1 ano de casamento?" Aí ela: "Meu Deus do céu, só me mandou isso". E aí passou 15 minutos, ele estava em casa. Aí ele: "Ai, porque eu quero ir pra um barzinho com você, quero ir não sei pra onde". Eu falei: "Eu não quero ir. Você veio só porque sua mãe mandou. E outra, você não planejou nada, você não quis me levar pra um restaurante, nada, como que pode, né?". Aí ele pegou, falou, desconversou, aí fez falou: "Ah, a culpa é sua, que não sei o quê, que não me avisou". Meu, transferir a culpa pra mim. Acabou que a gente fez 1 ano de casamento e aí ele inventou, ele foi mandado embora desse outro emprego que era muito bom, né, ganhou a rescisão e aí ele falou com dinheiro na mão: "Ah, vamos viajar, vamos viajar, vamos viajar", e aí quis ir para o litoral. E aí eu peguei e reservei um hotel, tudo pra gente ficar junto lá, comemorar 1 ano de casamento. Só que quando eu fui, Cris, eu já desci e eu estava naqueles dias, eu falei: "Ó, fulano, nem tenta nada, porque eu tô naqueles dias. Se você tentar, eu vou negar, porque eu não quero, porque eu tô com cólica, não sei o quê". E a gente foi pro hotel, Cris. Cris, a gente foi, no primeiro dia foi tudo bem, ele não tentou nada. A gente foi pra um barzinho que tocava música ao vivo lá, encontrou a irmã dele que morava lá, né, e tal, e voltamos pro hotel. Cris, nesse dia foi ok. No outro, a gente pegou, foi pra praia, tal, voltou. E aí, à noite, eu pedi uma pizza pra comer, né? Porque a gente tava, não queria sair e eu tava com muita coca. E aí ele queria, porque queria ter relação comigo. Eu falei: "Não, eu não quero, eu não autorizo e tal, não sei o quê". Cris, eu acho que essa foi, assim, a pior das piores coisas que podia acontecer. Ele começou a me encoxar e aí queria, porque queria forçar o ato, né. E aí eu peguei e falei pra ele: "Não, não quero". E aí, Cris, no ímpeto, assim, sabe quando você fica com raiva? Eu empurrei com os meus pés, assim, porque ele queria de qualquer jeito, e ficava se esfregando em mim, e eu peguei e falei: "Meu, não quero". E aí ele pegou, ficou emputecido, assim, desculpa, ficou possesso, e pegou e falou pra mim assim: "É, fulana de tal, você acha que eu vou pegar pizza? Vou pegar pizza pra você", porque eu já tinha pedido, né, pra pegar, e eu já tinha tomado, na época eu sempre tomei, Cris, depois do episódio que eu fiquei internada, remédio pra dormir. E eu já tinha tomado um deles, não tinha tomado os 2, né. E aí eu peguei e falei assim: "Vai lá pegar, porque eu não tô em condições, né, vai que eu desço, desmaio e tal". Aí ele falou assim: "Você tem que tomar no seu", deu o dedo no meio, falou que eu tinha que me for, um monte de palavrão. E aí pegou, virou pro lado e não falou mais comigo. Aí eu fui, Cris, cambaleando, peguei a pizza, comi um pedaço, ofereci pra ele, ele não quis. Eu peguei, deitei e dormi. Só que sabe quando à noite você tem um sonho, assim, que parece que é mentira, mas parece que é real? Eu sonhava com ele em cima de mim tendo ato sexual. Cris, a prova que eu tive é porque eu estava menstruada. Quando eu acordei no outro dia, imagina você num hotel, ver os lençóis todos manchados de sangue. Todos. Naquela hora eu fiquei com medo, porque eu falei assim: "Cara, se uma pessoa é capaz de fazer isso com uma pessoa dormindo, ele é capaz de qualquer coisa". E aí me assustou.
E aí eu peguei, tirei várias fotos e eu tenho uma melhor amiga, né, aqui em São Paulo, e eu sempre comentava com ela dos comportamentos estranhos dele, das coisas, e ela já estava ficando, tipo, por aqui, né, com ele também. E aí eu falei assim: "Amiga, olha o que aconteceu". Ela falou: "Eu não acredito que ele teve coragem de fazer isso com você". Aí ela pegou e falou assim: "Filma". Aí eu peguei e filmei que ele tinha foi um momento que ele desceu para ir comprar gelo para colocar no cooler para poder a gente pegar as bebidas e ir pra praia. Foi o momento que eu tive para pegar as provas, né. E aí depois eu pegando, tirando aquele lençol, Cris, levando para o chuveiro, limpando, porque imagina, pegando o secador, passando, porque é uma vergonha para você estar num hotel, hotel, né, não é motel. E tipo, ter esse tipo de constrangimento. E aí eu perguntei, quando ele voltou pro quarto, eu perguntei: "Fulano, você lembra disso aqui? Por que que tá isso aqui?" Ele: "Não, você se mexeu muito à noite, você acabou vazando, não sei o que". Eu falei: "Tem certeza, fulano?" Ele: "Não, certeza absoluta, tá tudo bem, não sei o que". Isso e fingindo, Cris, que não tinha acontecido nada no dia anterior, como se ele não tivesse só não me chamado de santa, sabe? E aí eu fiquei: "Meu Deus, que doente". Aí, o que que a minha amiga falou pra mim, assim: "Amiga, finge que tá tudo bem, fica tudo bem com ele aí na praia, quando você voltar pra cá, pra cidade, você já tem advogada, tudo, eu já mandei tudo pra ela, e aí ele tá ferrado". E aí, Cris, eu já tinha decidido na minha mente, porque aí eu lembrei do que Deus tinha falado pra mim, que ele ia criar uma situação aonde eu ia poder me divorciar, onde eu ia poder me livrar. E, cara, abuso sexual, abuso, tipo, isso não é intolerável, entendeu? A palavra de Deus diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. E isso também significa nos cuidados, como que Cristo cuidava dos filhos, sabe? Com amor, com carinho, com os discípulos. Imagina, né, um marido. Então a responsabilidade é grande também. Enfim, aí acabou que eu fingi que estava tudo bem, passei um pano geral, viemos para onde a gente mora, né, para nossa cidade, e aí acabou que ele pegou e já chegou reclamando: "É porque chegar aqui é como chegar no inferno". E estava tudo bem, tá, quando a gente estava no litoral. Pisou em casa, ele: "Chegar aqui é como chegar no inferno". E uma coisa que ele repetia pra mim, assim: "É, porque, eu não tenho direito a nada aqui, a nada. Eu não tenho direito a essa casa, eu não tenho direito a nada". Eu falava: "Mas por que que você se preocupa com isso?". Isso ele me falava antes, né, de da gente separar, de chegar no ápice. Enfim, acabou que a gente chegou, ele foi imediatamente depois que ele reclamou, jogou as malas lá em cima, né, foi pra casa da mãe dele. Quando ele foi, eu desci, Cris, aí eu peguei, chamei meu pai e minha mãe, sentei na mesa e falei: "Mãe, pai, aconteceu isso, isso e isso, olha aqui". Mostrei o vídeo pra eles, mostrei. A minha mãe: "Não, que esse cara vai sair daqui agora, meu pai, não, eu vou matar ele". Eu falei: "Pai, pelo amor de Deus, o senhor é um idoso, o senhor não vai fazer nada. Deixa que eu vou dar os meus pulos, eu vou conversar com ele e eu vou resolver isso". Isso eu já tinha falado para minha irmã também. A minha irmã também falou: "Você tá louca? Você acha que Deus quer isso para você? Sai disso, irmã. Deus tem outra coisa melhor para você. Ainda que não seja agora, tão já, né? Mas Deus vai ter, enfim. Sai dessa situação". E aí eu contei para o meu pastor também, ele me conhece desde os 13 anos de idade, Cris. Quando eu mostrei os vídeos, quando eu mostrei as ofensas, os prints das coisas que ele falou assim: "Por que que você tá com esse cara ainda? Tipo, sai fora, se divorcia dele, pede, sai dessa". Meu pastor falou com essas palavras: "Saia dessa situação o quanto antes". Não, independente do que seja. Aí eu já tinha contatado a advogada entrou em contato, isso ele foi para a casa da mãe, né, quando ele voltou, eu já falei: "Olha", ele começou a reclamar comigo: "É porque eu vou embora, eu vou largar você, porque a minha ex", a ex que ele falava era a primeira ex que ele separou, "a hora que eu quiser voltar, ela volta comigo".
A hora que eu quiser, ela fica comigo. Mas ele falava isso sempre antes, sabe. Ele falava assim: "É, porque você eu vou operar o ouvido, né, vou ouvir dos 2 ouvidos, vou arrumar o meu estrabismo e vou arranjar uma galega". Você vai ver que e ele vivia brincando, sabe aquelas brincadeiras sádicas? Falei: "Ah, você não tá de brincadeira, tá falando sério, né". Isso é muito importante que você falou, isso que ele fez, isso é estupro, isso é abuso, isso Uhum. é crime, e isso acontece muito. E você falando de sadismo me fez lembrar, porque isso já é mais uma psicopatia. Mas enfim, acabou que ele chegou, né, da mãe dele já, falando que ele voltava pra ex dele, e que eu não estava acreditando que ele ia embora, que ele ia me largar, e isso do nada, tá, Cris, absolutamente nada. Aí eu peguei e falei pra ele assim: "Fulano, o que que precisa pra você ir embora?" Já tendo o aval de todas as pessoas, o apoio de todo mundo, né. Nessas 3 horas que ele ficou na casa da mãe, todo mundo já estava sabendo de tudo. E aí ele pegou e falou assim: "Ai, cala sua boca, fica na sua que você ganha mais, você não sabe do que você tá falando, que eu já tô cansado, que não sei o quê, que viver aqui é um inferno". E aí ele pegou e falou pra mim assim: "Você tem certeza disso, Michele?" Eu falei: "Eu nunca tive tanta certeza na minha vida. Se é uma atitude minha, vai, pode ir. Eu estou me separando de você. Eu estou, né, eh, dando o aval pra você ir embora". Aí ele pegou, falou assim: "Ah, então tá bom, então vai dormir lá com a sua mãe". Aí eu peguei e desci e dormi aqui na casa da minha mãe. E aí ele pegou meu filho de madrugada, jogou as roupas todas em cima, assim, da mesinha que a gente tinha na cozinha, e aí a minha mãe, né, com medo, assustada, trancou tudo, subiu lá pra ver se ele não estava fazendo alguma coisa, disse que ele dormiu tranquilamente. De manhã pegou, foi pra casa da mãe, aí conversou com a mãe, falou que eu queria separar, veio aqui com o irmão, né, mais novo dele. Aí o irmãozinho mais novo dele, tadinho, eu contei o que aconteceu. Sabe o que me choca mais? Que ele pegou e veio conversar com meu pai e com a minha mãe, né, pra falar por que que ele estava indo embora. Eu falei assim: "Você só esqueceu de uma parte", ele comentou a versão dele, falou que eu que estava querendo que separar, que ele não queria separar de mim, que ele era sujeito homem, da mesma forma que ele entrou, que ele estava saindo. Aí eu falei: "Você só esqueceu de um detalhe, você esqueceu o que que você fez lá na praia comigo?" Aí eu falei assim: "Olha aqui", aí na hora eu mostrei, Cris, as fotos e o irmão dele abriu o olho, assim, arregalou, e estava na hora que ele tem 18 anos, né, hoje eu tenho acho que ele deve estar com 19, 20, na época ele tinha 18. E aí ele arregalou os olhos, assim, e falou assim: "Meu Deus, eu não acredito que ele fez isso". Aí ele pegou e falou assim: "É, eu fiz mesmo, na frente do meu pai". Eu vi o ódio na cara do meu pai, Cris. Se o meu pai tivesse uma arma ali, ele tinha feito besteira, te juro. E ele ainda confessou. Se eu tivesse gravado, era um prato cheio para poder entregar ele para a polícia. Mas enfim, eu usei isso ao meu favor, né. Aí eu pedi aconselhamento para o meu pastor falou assim: "Olha, se você processar, for preso", e eu tenho, assim, por que que eu não me fiquei, né, aqui também? Porque eu acho que a família dele tem associação com crime, então falei: "Cara, é melhor não ir para o extremo", sabe. Mas peguei, separei e mandei a advogada, ligou para ele no outro dia, aí marcou uma reunião, a gente e aí eu e ele no dia não foi, a minha advogada ligou esculhambando ele: "É, porque se você estiver na frente do juiz, você acha que vai acontecer o quê com você? Você acha que vai sair bonito?" E aí ele pegou e foi depois, aí ele falou: "Ah, não, que eu queria uma reconciliação". Aí ela pegou e falou assim: "Reconciliação com isso aqui?" Aí mostrou o vídeo, mostrou as fotos, mostrou os prints que eu mandei pra ela todos, dele me xingando, me invalidando, falando que ia arranjar outra mulher, porque ele também me mandava mensagem: "É, porque eu vou arrumar galega, viu? Ah, porque fulano de tal hoje no trabalho fez isso", ele fazia dessas também, né. E aí ele pegou e falou assim: "Nossa, não, não", aí ela: "Você tem certeza que você não vai assinar o divórcio?" Porque ele não queria assinar. Aí ele: "Não, não, eu vou assinar". Aí, Cris, chegou no dia de assinar o divórcio, eu estava aliviada, Cris, parecia
tipo, tinha tirado 500.000 quilos das minhas costas, porque foi uma libertação de Deus. Eu tenho certeza que foi Deus que criou tudo isso, né, para me libertar. E aí, eu só via ele do outro lado da rua, no poste, chorando, enxugando as lágrimas, assim, ó. Enxugando as lágrimas. Eu falava: "Gente, mas tinha tanto para chorar antes, né, tinha tanto para fazer, agora vai mostrar que tá com cara de cão arrependido". Aí a minha advogada chegou, aí eu desci bem bonita no salto, né, porque ela falou assim: "Vai toda bonita de social, porque é a sua libertação, é um novo passo na sua vida". E ele lá com cara de cachorro arrependido. Aí menina, na hora de assinar, você acredita que a gente estava na frente da escrivã lá, né, que é tipo uma juíza, e aí ele pegou e falou assim: "É de livre e espontânea vontade que vocês 2 estão assinando e tal?". Eu falei assim: "Com certeza". De graças a só faltei dar graças a Deus, porque eu sabia o peso que eu carregava, né. E aí ele pegou com a cara assim, sabe, tipo de tadinho, olhou pra ela e falou assim: "É, quem tá assinando isso aqui é o homem, porque diante de Deus", né, nessa hora ele lembrou de Deus, "eu não tô assinando, eu não sou a favor do divórcio". Aí a minha advogada deu um cutucão nele, assim, aí ele pegou e falou assim: "Não, não, é da minha vontade sim", que ele lembrou, né, que ele tinha culpa no cartório. E aí, Cris, eu sei que a mãe dele ainda ficou me infernizando, porque aí eu cortei o contato 100% com ele, mas a mãe dele veio falar pra mim que eu fiz o filho dela vender o carro dele e que eu tinha que devolver os 20.000 reais, né, da venda do carro que ele tinha gastado comigo. Eu falei: "Espera aí, querida, ele me fez casar, eu fiz ele operar e, tipo assim, descontou muito do meu salário, porque ele operou num dos hospitais mais tops aqui, e você ainda paguei não sei quantas parcelas, paguei umas 4 parcelas do carro dele quando ele estava desempregado, e você ainda vem me pedir dinheiro? Eu renovei ajudei ele em tanta coisa". Ela: "Ah, mas é porque ele tá desempregado e ele tá sem nenhum real". Eu falei assim: "Ó, o que ele gastou comigo na viagem, que ele fez o que fez comigo, eu vou devolver, porque eu ainda sou boazinha", sabe. Mas se eu quisesse, seu filho agora estava na cadeia, mas eu não vou fazer isso, sabe por quê? Eu acredito na justiça de um Deus que tudo vê. E ele sabe do que aconteceu. Ele viu o que ninguém viu, ele ouviu o que ninguém ouviu, e o que eu ouvi, o que eu passei, e as minhas orações. Então não se preocupa. Aí passou, eu recebi um prêmio, né, da empresa, que dava um valor mais ou menos que era o que ele gastou, né, da rescisão, dei o dinheiro para ele, e aí cortei contato zero, excluí todo mundo das redes sociais, de tudo, 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 Cris. E aí então veio a minha cura, a minha libertação, a minha irmã, né, me ajudou muito nesse processo, veio para onde eu moro, né, aqui em São Paulo, aí numa palestra de coaching, inclusive, né, que foi um dos lugares onde eu conheci o meu atual namorado, né, que é um servo de Deus, que assim, Cris, eu falei pra minha amiga, né, veio a minha irmã e 2 amigas lá da onde ela morava, né, para essa palestra. E eu falei assim, e uma delas também passou por relacionamento abusivo, e ela falou para mim assim: "Eu acredito que Deus vai colocar um homem de Deus na sua vida, servo do Senhor, que vai amar mais a Deus do que a você, que vai ser seu melhor amigo". E eu falava: "O quê? Que nada, eu não acredito mais nisso não, meu filho, eu prefiro morrer solteira, já me convenci que eu vou ser a tia sabe, a tia rica". Eu falava que eu ia ser a tia rica que ia levar os sobrinhos pra Disney, que não queria saber de homem nunca mais na minha vida. Menina, aí fui para essa palestra de coaching, conheci lá o meu namorado, na época a gente ficou amigo, né, porque tem as pessoas que ajudam lá, e depois a gente começou a conversar, e um tempo depois, isso foi quando eu fui foi em 5 meses depois que eu já tinha assinado o divórcio, né. E aí a gente pegou amizade, enfim, ele acabou compartilhando da mesma igreja que eu, da mesma denominação batista,
servo de Deus, um cristão de verdade, sabe? Inclusive, ele me incentivou a estar aqui hoje. E ele falou assim: amor, se você não falar isso, várias outras mulheres vão passar por isso. E você é uma joia preciosa do Senhor. Você também me ajudou, porque ele era super dependente emocional, Cris. Eu ajudei esse homem muito também para ele despertar, sabe? Falei, meu, ainda bem que você não caiu na mão de uma narcisista, já pensou? Deus é mais, Deus te livre e guarde. Ele, não, você me ajudou muito, enfim, aí é uma benção do Senhor. E essa mulher, né, que falou isso, ela profetizou na minha vida. E Deus vai botar e não vai demorar muito. Falei, que nada, isso não vai acontecer comigo, não. Pois é, Cris, demorou acho que 3 meses desde que eu conheci ele. E aí a gente conversou, ele me pediu em namoro, e hoje a gente já tá junto aí, fez 1 ano agora em setembro, para honra e glória do Senhor Jesus. Que Muito lindo, firmes e fortes no Senhor, buscando juntos. É um testemunho de bênção, né? sim, muito lindo. E isso traz esperança para as mulheres, né? E homens também que podem já estar fora de relacionamentos assim, mas ficaram com esse pavor, com esse medo e deixaram de acreditar de certa forma, né, que não querem mais ninguém por medo de sofrer, ou por não acreditar mesmo que existe o amor e que vai ser possível um dia ser feliz com uma outra pessoa, que existem pessoas boas ainda aqui nesse mundo. Graças a Deus foi só 1 ano, embora 1 ano para estar com essas pessoas desse nível é uma eternidade, mas Deus te libertou, e aí também já te trouxe alguém dele, né, para você poder glorificar a Deus junto, para você poder estar juntos, crescer juntos. E aí, ele já te dando esse apoio, achei lindo, dele falar, vai lá sim, porque outras pessoas serão ajudadas através do seu testemunho. Isso é muito lindo, né? É amor de verdade assim, Cris. Eu digo que antes de tudo, o homem tem que amar a Deus. E uma das coisas que ele não negocia é os valores dele. Tipo assim, se eu falar para ele fazer uma coisa errada, tipo, ai, fala uma mentirinha, ele, não, eu não vou mentir. Eu vou falar a verdade, ele eu não negocio. Sabe por que eu negocio? Porque Jesus passou nessa terra. É uma pessoa, eu digo que assim, a gente tem que procurar estar perto e se relacionar de pessoas que são parecidas com Jesus, né? E Jesus, ele era justo. Ele era justo. Então eu falo para ele assim, eu falo: "Ai, amor, eu vejo Jesus em você. Eu vejo bondade, eu vejo amor, eu vejo a forma que ele cuida dos pais, né? Porque isso é um alerta muito importante. Antes eu era uma pessoa, uma coisa que eu acho importante frisar aqui, uma pessoa que eu ia muito por aparência, sabe? Ah, não, aquele homem é bonito. Ah, não, e tal. E o meu namorado, hoje, ele não é feio, mas ele não é, tipo assim, nem pouco do tipo de pessoa que eu gostaria de me relacionar, entendeu? Ele é totalmente o contrário de mim. Eu sou uma pessoa mais agitada, vou atrás das coisas, ele é calmo, ele é sereno, ele pensa, ele é a razão e eu sou a emoção, sabe? Uhum. É engraçado como até nessas coisas Deus ele equilibra a gente, né? Eu descobri essa semana outra coisa importante que eu preciso contar, tá? Falar para as pessoas que se relacionam com esse tipo de pessoa que tomem cuidado, porque ele veio bater na minha porta várias vezes depois de divorciada, e quando ele soube, que ele soube de alguma forma que eu tava namorando, ele começou a espalhar para as pessoas histórias a meu respeito, né? Stalker, tipo, virou stalker mesmo. E aí, uma amiga minha, essa minha melhor amiga minha, Cris, ela teve um sonho que, assim, ó, eu tava, antes de eu falar com você e gravar a entrevista, eu tava muito mal, sabe? Numa crise depressiva, assim, que não tinha explicação física, Cris, eu tô bem com o meu trabalho, com a minha família, com o meu relacionamento, tudo bem, de repente, uma tristeza, vinha os pensamentos assim, você é fracassada, você vai dar errado, você não conseguiu sustentar um casamento, sabe, umas coisas assim, isso há uns 10 dias atrás. Daí, essa minha amiga veio aqui em casa e ela falou assim pra mim, Mi, como que você tá e tal, né, me fala, você não foi na minha casa, como você passou o feriado? Eu falei, ai, amiga, eu não passei bem, eu passei assim, assim, assado.
Aí não falei para ela dos pensamentos, né? Ela falou assim: amiga, olha, Deus me deu um sonho e eu não ia te contar, mas eu preciso te contar. Eu sonhei que o fulano de tal, que é esse meu ex-narcisista, estava numa esquina de uma avenida bem conhecida aqui, e eu estava descendo e eu vi ele fazendo despacho de macumba. E aí eu falava pra ele assim: "Nossa, fulano, mas você não pode fazer isso, você é crente". Aí ele pegava e falava assim: "Você", apontava pra minha amiga, né, "você vai falar pra ela que ela é uma fracassada, que ela não vai ser ninguém, que ela não conseguiu sustentar um casamento". Cris, ela descreveu tudo o Tudo que que você ele estava falava no sonho pensando. pra ela. Ou seja, é uma guerra espiritual, né. Ela falou pra mim assim: "Amiga", e eu falava assim: "Mas você é crente, você não pode fazer isso". Ele: "Eu não sou mais, e nem que eu vá para o quinto dos infernos, eu vou, mas ela não vai ser feliz com ninguém". E Cris, eu não estava querendo ver meu namorado, não estava querendo sair, não estava querendo comer, Cris. Pois quando ela veio e me contou isso, nós oramos, repreendemos, quebramos tudo. Cris, eu juro pra você, foi de um dia para o outro, passou. Glória a Deus. Passou. E eu fiquei bem, eu voltei a comer, sabe, umas coisas assim. Então eu falo que as pessoas não brinquem também com o mundo espiritual, porque às vezes, né, as pessoas não se conformam com uma separação, e ele perdeu muito, então quem perde sente, né. Então, é mais um ponto de atenção, mas para honra e glória do Senhor Jesus, como diz a palavra de Deus, não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha à tona, porque o Senhor revela. E Deus revelou e me curou e me trouxe restauração, e eu tô aqui bem também para mostrar que Deus é fiel. É verdade, é verdade. Obrigada mais uma vez e que Deus continue te abençoando, te protegendo, te livrando de todo o mal, porque olha, isso é mais uma prova de o quanto Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele usou a vida da sua amiga para poder levar para você essa mensagem, para poder te libertar disso, porque ele não ia deixar você aí presa nesse sofrimento, nessa amarra do inimigo. Você, por isso que eu falo, nós temos que tomar posse, todo filho, toda filha de Deus, ele dá autoridade para pisar em cobras e escorpiões, para impor mãos, né? E curar, para repreender, para expulsar Uhum, demônios, isso é para todo filho, toda filha de Deus. Então, tomar posse disso, porque essas pessoas vêm exatamente para confundir, para trazer engano, para você achar que você não é nada. Quem acredita ser nada são eles, né? Eles decidiram seguir a Satanás. No mundo espiritual é bem isso que acontece. E nós que decidimos seguir a exatamente. Deus, somos para eles inimigos. É uma guerra. Na verdade, é uma guerra, né? Entre os filhos de Deus e os filhos de Uhum, Satanás. Então, assim, Deus é maior. E aí você orou, quebrou todas essas maldições, e Deus, como eu sempre digo, Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não importa o que eles se levantem para vir tentar fazer, a inveja, o ódio, porque assim, a vingança, né? Como ele perdeu, para ele estudar um jogo, eu não posso perder, então eu preciso fazer uhum. ela perder. Quem vai sofrer é ela, né? Quando na verdade ele é infeliz e tenta fazer você também ser infeliz, estar infeliz, mas Deus é maior em nossas vidas, para honra e glória dele. Muito obrigada por você ter lembrado. Eu creio que o Espírito Santo não ia deixar você terminar essa live sem falar sobre isso, porque a parte espiritual existe sim. O meu canal, o maior foco é esse, né? É Uhum, sobre a parte espiritual, porque com certeza. é lá que a gente entende essa malignidade dessas pessoas, mas Deus é mais. Obrigada mais uma vez, viu? De todo o meu coração. Fica aqui minha Exatamente. gratidão e que todos sejam abençoados aqui com o seu relato, que você também conseguiu colocar uma coisa tão pesada de uma forma leve. Eu gosto desse humor, assim, né? Você é Uhum. divertida, em alguns momentos ficou algo descontraído. Isso é muito legal. Eu creio que todos que vão assistir aqui vão ser abençoados com tudo que você compartilhou, tá bom? Deus te abençoe mais uma vez. Tá Obrigada. bem. A Amém, Beijo. Cris, que abençoe a nós. Um beijo, foi um Beijo. prazer, viu. Deus fica com Deus. Deus abençoe todos vocês.